Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Oi! Este é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Hoje nós vamos falar a respeito da língua como matéria-prima e ferramenta, e em como isso se relaciona com o ofício da escrita. Eu sou Tiago Ambrósio Lage, escritor, professor, e sempre no desafio de colocar minhas ideias em palavras. E eu quero chamar as pessoas habilidosas que dividem essas ondas sonoras comigo para se apresentarem. Vanessa. Oi, gente, eu sou a Vanessa Guedes, eu sou escritora de ficção especulativa e editora na revista Eita. E eu penso em línguas e linguagem o tempo inteiro, porque eu geralmente falo, leio e escrevo em no mínimo 2 línguas todos os dias, por conta do trabalho e da vida fora do Brasil. Além disso, eu escrevo ficção, em outras línguas também, assim como eu trabalho como tradutora, vertendo textos do português para o inglês na revista Eita, que é um ofício que eu sempre admirei, mas eu nunca achei que eu fosse ter tanto prazer em fazer. É uma arte nova aí que eu descobri nos últimos anos. Bom, eu sou a Ana Rusch, sou escritora, eu publico desde 2005. Eu trabalhei muitos anos com poesia, que é algo que eu continuo fazendo, né? Eu adoro dar aula sobre poesia, inclusive. Mas nos últimos 10 anos eu trabalhei mais com ficção científica mesmo. E meu ofício, então, é falar, ensinar e escrever literatura, né? E, inclusive, escrever a respeito da literatura, porque eu trabalho bastante com não ficção, que eu escrevo, enfim, ensaio, artigo, crítico, essas coisas todas. Então, a língua é minha matéria-prima e minha ferramenta também. Bom, antes da gente entrar no episódio propriamente dito, eu vou trazer uma citação. Eu vou pedir para a Ana ler a citação para a gente e no final do episódio a gente conta de quem é. Ana, por favor, faça as honras. Que ninguém se engane. Só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, eu continuarei a escrever. Bom, quem será a pessoa que falou isso, né? Bora pro episódio. Hoje, para a gente falar da língua como matéria-prima e ferramenta, a gente tem a presença de um ilustre convidado. O escritor, poeta, compositor, dramaturgo, letrista, tradutor e pesquisador da literatura fantástica, Braulio Tavares. Braulio, se apresenta para os nossos ouvintes, por favor. Olá, pessoal. Muito satisfeito de estar aqui na companhia de vocês, na companhia virtual, conceitual de todos os nossos ouvintes que estão aqui à nossa volta, como um semicírculo, de almas presentes nesta internet que nos une a todos. Eu sou escritor, sou leitor, sou acima de tudo leitor, Em primeiro lugar, eu acho que todo mundo é leitor. Eu sou um grande leitor, adoro ler, cresci no meio de livros, sou de uma família de pessoas que escrevem. Meu pai era jornalista e poeta, meu avô, meus tios paternos, todos jornalistas e poetas lá no Nordeste. Eu sou de Campina Grande, na Paraíba. Cresci, virei romancista, contista, jornalista, letrista de música, escrevi para teatro, cinema, televisão, traduzo, sou um devoto e um praticante da deusa palavra. Maravilhoso. Bom, antes de encerrar o nosso arco de línguas e linguagens no podcast, a gente não podia deixar de falar da escrita, já que aqui no Incêndio nós somos 3 escritores e hoje 4. Uma analogia que pode ser feita entre a escrita e outras artes é que a língua, além de nosso bloco de pedra, ela também é o nosso martelo e nosso cinzel. Falando da pintura, ela seria a tela, a tinta, o pincel. Ou comparando com a música, a língua ia ser a pulsação, a nota e a pausa. Uma das formas que temos de encarar a língua em nosso ofício é como a matéria-prima na qual trabalhamos para a gente poder moldar ali as nossas histórias. Na cabeça a gente só tem as ideias, e só através da língua que a gente pode passar essas ideias para outras mentes. É como se fosse uma telepatia com delay, assim.
Mas contar histórias é mais que somente falar ou escrever um bilhete. É um ofício que vai exigir que a gente trabalhe as palavras e que a gente modele essas palavras de acordo com alguma função estética que a gente quer que o texto desempenhe, ou que a gente queira evocar algum tipo de sensação, sentimento ou pensamento. Os escritores, né, viciados que nós somos em palavras, a gente adora escrever sobre escrever, né, e assim a gente pode até entrar talvez num loop metalinguístico, alguma coisa assim, em que as palavras falam de palavras, né, sobrepondo aí vários significados. E eu queria saber do Braulio, né, da Ana e da Nessa um pouquinho sobre isso, né, da língua como matéria-prima. E como é que vocês encaram isso em seus processos criativos? Se a língua limita, se vale expandir esses limites, se a língua que dá as possibilidades. E também se vocês puderem dar exemplo de alguma obra em que vocês julguem que tenha sido feito um bom uso das possibilidades da língua. Braulio, vamos começar por você. A língua é, como você disse mesmo, uma espécie assim, de um território em comum entre duas mentes ou várias mentes, né? A gente não pode adivinhar o que o outro está pensando. Eu li uma vez um conto oriental muito interessante, que eles falavam de uma divindade, uma concepção oriental de algum grupo aí, não sei de que cultura, que Deus não lê a mente dos seres humanos. Deus não sabe o que a gente está pensando. Deus somente vê o nosso comportamento e as nossas palavras. E ele compara uma coisa com a outra. Isso é muito interessante, talvez mais interessante do que a nossa concepção aqui do cristianismo ocidental e tudo mais, que Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Então, acho muito legal você depender tanto assim, porque nesse caso Deus seria como nós, porque nós não sabemos o pensamento dos outros. Nós dependemos que os outros manifestem esse pensamento através da palavra ou das suas ações. E quando a gente faz literatura, é exatamente isso. Só que nós temos o direito também de visualizar o pensamento dos personagens, contar as ações deles e contar as palavras deles, dizer as coisas que eles estão dizendo. Para mim, um dos maiores desafios com relação à língua para quem escreve ficção é perceber que cada pessoa tem uma língua portuguesa brasileira diferente na sua cabeça. Cada pessoa tem um vocabulário, um dicionário, uma gramática, um glossário específico da sua vida e das ressonâncias afetivas de sua história pessoal dentro da sua cabeça. Eu vi uma postagem linda um dia desse, de uma amiga minha no Facebook, ela falando sobre isso. É uma pessoa que está na fase assim, dos 60, 70 anos, lembrando coisas assim de infância, e ela lembra expressões que tinha na família dela, que só se dizia na casa dela, que só se dizia... E eram coisas engraçadíssimas. Ela disse que o pai dela, quando queria dizer que fulano de tal era burro, ele dizia assim, fulano lê gibi franzindo a testa. Eu achei essa expressão sensacional, ótima. Fulano lê gibi franzindo a testa. Isso é uma expressão extremamente literária, extremamente criativa, denota uma capacidade de observação e de síntese muito grande. E nós temos isso. Então, se eu fosse fazer o dicionário de meu pai, minha mãe, minhas tias, meus irmãos, o que se falava na mesa lá em casa. Então, eu acho que o uso literário da língua envolve uma percepção muito ampla e muito complexa disso, porque nos grandes escritores a gente sente que as pessoas pensam e falam de maneira diferente. Você vê muito isso, por exemplo, Guimarães Rosa, eu lembrei dele também porque tinha pegado no texto dele ainda há pouco. Você vê quando ele bota um coronel e um jagunço falando, o coronel fala de um jeito e o jagunço fala de outro. Todo mundo tem essa história de dizer assim, a língua de Guimarães Rosa. Eu diria as línguas de Guimarães Rosa. Porque uma pessoa sabe usar uma linguagem pomposa, uma linguagem oficialesca, vamos dizer assim, que é um coronel, é um sujeito importante, e o jagunço só sabe a linguagem de jagunço mesmo. Então, essa capacidade de perceber as linguagens individuais e de como elas se entrelaçam todas para compor uma língua onde todo mundo, bem ou mal, consegue se entender, isso é uma das capacidades que eu acho que são mais requeridas, não só para quem faz literatura, para quem faz teatro, para quem faz cinema. Um dos grandes pontos fracos que eu vejo muitas vezes em grandes filmes brasileiros é o diálogo que é muito artificial, parece que foi escrito por um deputado, um redator de discursos de um deputado federal, dois matutos falando, e eles falam assim, Vossa Senhoria, Sim. ou sei lá o quê. Então, todas essas coisas são necessárias. Grande ouvido e grande capacidade de discernimento para perceber todas essas nuances da língua. Vanessa, você tem alguma coisa para comentar?
Eu tô aqui refletindo sobre as coisas que o Braulio falou. Eu acho que esse lance de cada um ter o seu português é uma coisa que a gente até comentou em outros episódios, né? Sobre, até a Ana comentou de palavras que ela inventou com o irmão dela, né? Eu acho isso muito especial, né? Tem em todos os lugares, a gente tem as nossas próprias expressões e Sim. dialetos nos pequenos grupos de amigos que a gente faz pela vida, né? Enfim. Há um tempo atrás, um amigo meu me disse que ele gostava do jeito que eu contava história na mesa do bar. E ele comentou sobre uma história em particular que ele já tinha ouvido de vários amigos nossos, mas que a versão preferida dele era a minha, porque ele disse que ela enrolava os acontecimentos de um jeito empolgante. E eu acho que a tradição oral de contação de história pode ser o nosso primeiro exercício de escrita criativa, porque é muito mais fácil contar uma história para os nossos amigos, né, já que a gente já conhece o que soa engraçado, extremo ou surpreendente, cômico, né, para eles, e a gente percebe as reações, né, e aí a gente vai adaptando. E aí isso se torna um processo consciente, né, é uma sensibilidade consciente, eu diria, né. E eu acho que isso é super importante no meu processo de escrita. Então, quando eu escrevo, eu tenho uma forma muito particular de encarar a folha em branco, né? Então, eu imagino ela como um palco e como se eu fosse uma atriz interpretando um papel. Então, eu tento incorporar o personagem e ver as coisas através dos olhos do personagem, falar como personagem. Como é que essa pessoa se expressa? Por que ela se expressa assim? E por que ela tá mostrando isso pro leitor e não a outra parte da história? Por que isso é importante para aquele personagem, né? E é basicamente o que eu faço na mesa do bar, né? Quando eu vou contar a história. E é por isso que eu acho que eu demoro muito para escolher o ponto de vista das histórias, né? Porque eu preciso primeiro assimilar quem é esse personagem que eu vou incorporar. Sobre obras que usam a língua e tal, eu pensei muito no Rezar na Era da Técnica, né, do Gonçalo Tavares, que é um português. Ele tem uns livros muito bonitos, assim, e eu descobri esse autor há pouco tempo. Pouco tempo não, 5 anos atrás. Mas ele faz o uso do português de um jeito muito econômico e, ao mesmo tempo, super impactante. Então eu recomendo bastante a leitura dos livros do Gonçalo, e depois a gente pode deixar o link, né? E ano passado eu me dediquei a ler livros sobre escrita. Então eu li, assim, muitos livros sobre escrita, todos que eu podia encontrar, de todos os autores possíveis, conhecidos, desconhecidos, eu fui pegando e fui lendo. E aí eu só queria contar de um, que é o meu favorito de toda essa leitura, e que eu acho que ele vai virar, acho que já virou, na verdade, o livro que eu vou ler todos os anos, que é o Sobre a Escrita, do Samuel Delany. Só tem em inglês, então é About Writing, e é uma coleção de ensaios, né, onde ele coloca ali como que ele, como editor e como ensaísta, como crítico literário, vê o texto dos outros, e como que ele incorpora isso para a própria obra dele, né, porque eu gosto muito dele, então, como escritor, acho que é um dos meus top 3 atualmente, né. E além disso, ele coloca exemplos, então ele pega trechos, ele fala assim, eu vou contar uma história sobre isso. E aí ele escreve de um jeito, depois ele escreve de outro, e todos os jeitos são muito bons, e aí depois ele destrincha e fala o que funciona em um, o que não funciona no outro. É excelente, eu recomendo. Além de tudo que ele faz várias fofocas, ele dá nome aos bois no livro também. Então é ótimo para quem quer saber as fofocas do mundo anglófono aí da ficção científica. Eu vou puxar a sardinha para poesia, né? Eu gosto muito de ler poesia, escrever poesia. Enfim, dizem que a poesia é a língua materna da humanidade. E tem um pouco dessa investigação por dentro, né? De como que é feita a língua. E eu acho que um bom poema é aquele que traz um mundo para você, né? Então, dando um exemplo de um poema que eu amo, trabalhar inclusive em sala de aula e tal, que é um poema que está em Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, que é um poema que se chama Evocação Mariana. E ele começa assim: a igreja era grande e pobre, os altares humildes. Havia poucas flores, eram flores de horta.
E eu acho impressionante como é que essa expressão, né, flores de horta, carrega todo mundo ali consigo para ele falar dessa pequena cidade, como é que eram esses altares, né, e como é que era, inclusive, se ir à igreja nesse lugar. E o poema termina, né, que eu gosto muito do Drummond mesmo, né, era uma das minhas obsessões de juventude até. Mas o poema termina assim, né, flutuávamos no canto matinal sob a treva do vale. E aí essa coisa da treva do vale, as flores de horta, elas trazem essa igreja para nós de alguma forma, né? Essa cidade para nós. E eu acho isso muito incrível, porque às vezes estou falando aí de 4 palavras, 5 palavras, né? Não, 6. Flores de horta e treva do vale, e dá conta de explicar uma experiência religiosa, algo transcendental e ao mesmo tempo muito mundano, que é o jeitinho do Drummond, né? Eu até ousaria adicionar uma interpretação em que isso aí é o suco da região central. Eu podia falar isso, mas tava te deixando pra você dar esse gol. Me deu a deixa, né? Porque isso aí, porque um dos meus avós, né, um ramo da minha família é dessa região. E é exatamente isso. As flores que existem são flores de alguma coisa que você vai comer depois. Maravilhoso, né? Não tem esse sentido de jardinagem, que estética. De adorno, né? E essa treva do vale é o amanhecer no interior de Minas. É muito lindo. Né? Quando os picos estão ensolarados... Sim. E o vale tá escuro, né? Então, assim, eu até arrepio de lembrar, né? O Drummond o cara, então é um controle, né? Em 6 palavras ele consegue te dar um arrepio, te lembrar a casa da sua avó, entendeu? Nossa, demais, do tipo, né? E minha avó falando, não, mas você não vai tomar café de novo, você só repetiu uma vez. Eu falei, não, vó, eu tô gordo. Ela, não, você não tá gordo, você tá lindo. Ai, é muito bom. Tipo, é uma coisa bem assim, uma coisa bem pitoresca, assim mesmo. Ai, muito gostoso. Não, e aí, falando em uma linha sobre como eu gosto de escrever, né? Obviamente, tô longe de ter a técnica e a sabedoria do Drummond, mas gosto muito de tentar dar essa paisagem sonora e imagética também, né? Além de contar uma história. Então, que é algo que eu sempre gosto, que me diverte muito quando eu escrevo, pensar nessas coisas, né? E entra muito no que o Braulio falou também, dos falares, né? Como é que nós soamos no português brasileiro, né? Esses muitos portugueses brasileiros. Bom, seguindo aí, né, o nosso roteiro, eu queria citar, né, que a contraparte da formação da ideia em palavras, dessa modelagem, é a edição depois, que é o momento em que está no papel ou na tela do computador, vai passando por sucessivas versões, né, que vai ser muito mais por questão de substituição e subtração do que por adição, até chegar numa versão final ou numa versão entregue, né, um final temporário aí, né, e o texto vai tomando forma assim. E tem outro caso também, né, no ofício de escritor, que geralmente escritores também são tradutores, que é na tradução, que eu sei que vocês 3 traduzem, né, e eu imagino que, assim, passado uma língua para outra, né, assim, a matéria de que é feito o texto vai mudar. E às vezes eu me pergunto se essa mudança é uma mudança um pouco sutil, como se fosse uma escultura de um metal para outro metal, né, uma escultura de bronze vai ser convertida numa escultura de aço. Ou se é uma mudança mais radical, como se fossem materiais, as duas línguas fossem materiais muito distintos, como madeira e vidro, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês desses 2 desafios, mas antes eu queria ler um trechinho do próprio Braulio Tavares, no conto, deixa eu ver aqui que o nome do conto é comprido e eu não fui capaz de decorar. História de Cassim, o peregrino, e de um crime perfeito que Deus castigou. Né? É o segundo conto do Mundo Fantasma, né? Que tem uma edição nova aí pela editora Bandeirola. E eu achei muito interessante que tem um diálogo aqui entre 3 personagens, né? Que são 3 pessoas que contam histórias. Inclusive tem uma diferença no ofício de cada um aí, se for o caso, depois acho que a gente dá para comentar e discutir um pouco sobre isso. Mas tem essa fala aqui, esse pequeno diálogo aqui. Né? Gabriel soltou uma gargalhada estrondosa e Cassim prosseguiu. Se quiserem, posso contar a história. Mas você já acabou de contá-la, riu Gabriel. E é muito, muito boa. Está do tamanho certo. Colocar uma palavra a mais nessa história seria desconjuntá-la. E regamos um brinde a Jacob, que fez a intervenção certa para preparar o desfecho. Concordo. Uma palavra a mais seria um crime. Sorriu Cassim. Aí eles continuam esse diálogo, né? Mas eu achei muito interessante, porque dialoga com a citação que a gente tinha escolhido para poder abrir o episódio,
E casa também com essa ideia de edição, né? Que você vai mexer ali, mas às vezes você vai ter que estar buscando ali a melhor forma do texto de uma forma mais reduzida, ao invés de ficar acrescentando. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, né, sobre esses dois desafios aí, né? De trabalhar com o texto próprio nessas formas intermediárias, né? Nessa questão de edição, de lapidação aí, né? Lapidar uma pedra preciosa também é desbastar, né? Também é retirar ali os excessos para ela atingir a melhor forma, né? E também um comentáriozinho sobre trabalhar com o texto alheio aí e fazer essa transformação, né? Vamos começar pelo Braulio, né? Que eu já te citei aí, né? Vamos entrar. Esse trecho é interessante, Tiago, você lembrou aí, tem algum tempo que eu não reli esse conto. Eu me lembro que eles estão numa estalagem conversando sobre essa coisa de contar histórias, e o Cassim, que é o peregrino, diz assim: se vocês quiserem, eu posso contar a vocês a história de fulano de tal, 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 tal. Aí diz alguma coisa qualquer em 4 ou 5 frases. Aí o cara diz: mas você já acabou de contar a história, eu não boto nem mais uma palavra, pelo amor de Deus. Por isso, porque tem certas histórias que só tem graça contadas resumidamente. Se você for esticar aquilo para 30 páginas, vai ficar uma encheção de linguiça, vai ficar um negócio meio insuportável e tal, né? Então, eu penso que tem uma frase que eu uso muito quando eu estou fazendo oficina, essas coisas todas, que é para dizer o seguinte: toda história tem o seu tamanho certo. Algumas histórias precisam de 1 página, outras precisam de 10, outras precisam de 100. Um dos desafios de quem escreve é, quando tem a ideia de uma história, ter também a intuição correta de encontrar o tamanho daquela história. De que tamanho é essa história? Porque aí é uma comparação que eu faço às vezes. Um cachorro do tamanho de um boi é maior do que um elefante. Isso é uma comparação que eu uso muito em literatura. Um cachorro do tamanho de um boi é maior do que um elefante. Por quê? Porque um cachorro tem o seu tamanho certo, um boi tem o seu tamanho certo, e um elefante tem o seu tamanho certo. Um cachorro que seja, por acaso, do tamanho de um boi é uma coisa gigantesca, uma coisa absurda, uma coisa despropositada, maior do que um elefante, conceitualmente, em termos relativos. Então, o conto, ele tem isso. Tem histórias, nós sabemos que existe hoje em dia uma coisa, na internet você vê mais o cultivo do mini-conto, ou do microconto. É aquela coisa, o conto com 10 palavras, o conto com 20 palavras, contos com 6 palavras, se usa muito isso também. Contos com 100 caracteres, entende? Isso tem gente que faz isso, coisas interessantíssimas, contos com 100 caracteres, ou contos com 100 palavras. Às vezes você vê que uma coisa daquela é o resumo de uma história que ficaria ótima, com 10 ou 12 páginas. Entende? E às vezes você vê uma história com 10 ou 12 páginas que você diz: cara, isso aqui em 10 ou 12 linhas ficaria uma obra-prima. Mas não existe mercado para contos de 10 ou 12 linhas. 10 ou 12 páginas você ainda acha uma revista, uma antologia, uma coisa assim. Quem condiciona o tamanho das obras, geralmente, é o mercado profissional. Nos Estados Unidos, isso é uma regra absoluta. Nos Estados Unidos, você escreve conto para publicar, e para publicar por dinheiro. Nem que seja assim, $20, $50, $100 que seja, mas você conseguindo publicar, você vai na janela e solta aquela pistola de 3 tiros, assim, pá, pá, pá. Você comemora, é um gol que você fez. Então, gol é coisa para se comemorar. A venda de uma história na cultura literária norte-americana é uma coisa para se comemorar. Agora, quando a gente está escrevendo, muitas vezes alguém me pede uma história para uma antologia e diz assim: olha, tem que ser cerca de 2.000 palavras. 2.000 palavras é um tamanho bom para uma história. A maioria dos meus contos, inclusive, fica nessa faixa entre 2.000 e 5.000 palavras. Não escrevo mais do que isso, não. Só que às vezes eu sinto que eu estou esticando demais a história. Eu deveria reduzir a história. E eu criei no meu blog, que é o Mundo Fantasma, um sistema de contos muito curtos que eu faço assim: eu pego uma situação e invento uma série de pequenas histórias para treinar essa capacidade de síntese. Então eu bolo assim, por exemplo, 10 acidentes. Aí essa postagem, esse texto vai ser 10 histórias de acidente, cada uma com 5 ou 6 linhas.
fulano de tal estava dirigindo o trator quando se distraiu porque a mulher estava chamando ele da janela da casa, então ele não parou o trator, derrubou um poste, esse poste botou abaixo toda uma linha elétrica, não sei o que deu um grande blackout na região de Oklahoma e morreram 18 pessoas no hospital da cidade, porque estava... Então, é uma pequena história que poderia render muito, mas que eu procuro sintetizar em 10 ou 12 linhas. Isso é um exercício. Agora, nós temos que ter os dois tipos de exercício. Tornar mais sintético e tornar mais extenso. Porque algumas histórias pedem para ser sintéticas e outras histórias pedem para ser mais extensas. Perfeito. Quando você tem um personagem interessante, o personagem pede mais espaço, porque aí você sente que existe todo um universo dentro daquele personagem. Nas histórias curtas, o personagem é só uma função. É o cara que está dirigindo o trator, que derrubou o poste, que derrubou a linha elétrica. Agora, se eu começo a pensar quem é esse personagem, aí isso é um abismo, porque muitas vezes você não sai lá de dentro. Quem é esse? Não, ele tinha 43 anos, ele foi criado não sei aonde, aconteceu isso, tarará, tarará. E alguns escritores têm capacidade para penetrar fundo no personagem e extrair dali uma biografia inteira. Outros não têm. Eu não tenho muito, e depois de uma certa fase, depois de uma certa idade, eu comecei a tentar desenvolver isso. Então eu pegava personagens assim, das histórias alheias, eu pegava o personagem de Machado de Assis, por exemplo, um casal do Machado de Assis, eu dizia, quem são esses caras? Eu começava a contar, a primeira coisa que você faz é trocar o nome. Se o cara no conto de Machado de Assis se chama Gonçalo, você esquece o Gonçalo, diz que o nome dele é Alexandre e que ele é paraibano. Ele vai esquecer, Machado de Assis já ficou lá na esquina, já ficou longe. Aí o cara já é Alexandre, ele é de João Pessoa, funcionário público, não sei o que, não sei o que. Aí você já está com um personagem novinho na mão, um personagem intacto. É seu, entende? Genial. Você esquece aquela inspiração inicial e o personagem é seu para você criar o que você... E daí a pouco começa a acontecer coisas com o cara quando ele tinha 15 anos, quando ele tinha 22 anos, ele casou, separou, teve um filho e tal, não sei o quê. Aí você começa a viajar em cima. Isso é uma coisa que você desenvolve. Tudo na literatura você desenvolve. Ninguém nasce sabendo fazer nada. Você se auto-exercita a fazer as coisas. Então, quando eu faço aula, oficina, essas coisas, eu digo sempre às pessoas, isso é como futebol. Um time que tem um bom ataque e uma defesa fraca tem que manter sempre bem exercitado o seu ataque, que já é bom, e trabalhar a defesa, e vice-versa. Então, se você é bom de estilo, mas é fraco de história, mantenha o seu estilo, não esqueça o seu estilo. Mas tente inventar histórias. É por isso que eu digo assim, tragam amanhã 10 histórias. Cada um de vocês vai trazer 10 histórias resumidas em 2 ou 3 linhas. E o pessoal morre, chora, se suicida pela janela e tal, não sei o que. Mas faz parte, é a educação. O escritor é um cara que pula pela janela todo dia e continua vivo. Ah, essa frase eu vou anotar. Escolhido. É, a gente faz de tudo. Na nossa cara. É muito bom. Que bonito. O que você falou dos contos pequenos, eu lembrei de novo do Gonçalo Tavares, né? Ele tem um conto aí que dá nome a um livro dele de 2005, 2006 mais ou menos, que é o Água, Cão, Cavalo, Cabeça. Que é bem assim, são contos muito curtos e eles são certeiros, assim, eles contam assim o mundo inteiro em uma frase, né? Eu acho excelente. Eu queria comentar um pouco sobre a questão de tradução e lapidar o texto, tal, que o Thiago falou, né? Porque eu venho do caminho contrário do que seria natural, entre aspas, e muitas aspas nisso aí, né? Porque eu trabalho fazendo uma versão do texto em português para o inglês, né? Que não é minha língua nativa. A minha mãe tinha o costume de dizer que eu era o personagem da Turma da Mônica ou do Contra, quando eu era pequena, que eu fazia tudo o contrário dos outros. Então, óbvio que eu não ia perder a oportunidade de fazer isso com tradução também, né? E a minha experiência traduzindo autores brasileiros para uma outra língua tem muito a ver com uma questão minha de carinho mesmo, sabe? Carinho, respeito, porque eu quero muito levar a voz dos autores brasileiros para lugares distantes, né? Eu quero que outras pessoas desfrutem das nossas ideias, né? Eu quero que elas aprendam alguma coisa com as nossas histórias também. E quando eu estou vertendo esses textos, eu não estou pensando só nos falantes nativos de inglês. Eu também estou pensando em pessoas de outros lugares do mundo que não têm o inglês como língua nativa. E um exemplo disso bem claro e bem recente foi uma resenha que saiu da primeira edição da revista Eita,
onde eu traduzi ninguém menos do que Machado de Assis, que está bem acompanhado de excelentes autores contemporâneos, inclusive alguém que está aqui na mesa com a gente agora, né, Thiago? Essa primeira edição da revista, que saiu no final do ano passado, ela foi lida por um cara no Japão, e ele escreveu uma crítica a todos os contos da revista em japonês, e publicou. A gente não precisa nem ir tão longe quanto o Japão, né? Porque a gente tem muitas pessoas em países da América Latina que falam espanhol e estão lendo a gente em inglês através da revista, né? E eu fico pensando, às vezes, o quão incrível é isso, sabe? De que outra maneira essas pessoas estariam lendo, né? Entrando em contato com a nossa produção narrativa, se não fosse esse intermédio. Então eu fico achando, assim, que o trabalho que a gente faz tem que ser, no mínimo, cuidadoso, sabe? A minha história com o inglês, né, é bem curiosa, porque eu estudei francês durante a infância e adolescência, e eu só fui ter contato com o inglês mesmo quando eu comecei a trabalhar na área de programação. E aí o meu inglês sempre foi muito funcional, muito técnico, né? E aí quando eu mudei de país, as coisas mudaram de figura, né? Eu comecei a ler inglês e comecei a tentar escrever em inglês. E aí eu comecei a ter um contato maior com o inglês em outras esferas da vida também. Bom, hoje em dia, quando eu tô fazendo uma versão de um texto literário, eu acho que eu me sinto até mais livre por causa dessa experiência, sabe? Porque eu acho que eu já tô exposta ao inglês de várias partes do mundo. E aí essas nuances, essas diferenças que eu consigo trazer para o texto, ele tem até um contexto diferente para os nativos e até para o jeito que eles se comunicam, né, com essas diferenças. Então, assim, o trabalho de tradução tem me levado para lugares muito curiosos em relação à própria língua, né? Recentemente, eu trabalhei num texto que tem muitas expressões inventadas pelo autor, né? É um texto de ficção weird, bem típico, bem sci-fi, assim, do escritor Michel Pérez. E eu me vi muito desafiada a traduzir algumas dessas, assim, tanto desafiada a traduzir algumas expressões quanto a manter algumas delas no original. Por quê, né? Porque isso era muito importante para marcar a trajetória e as opiniões do personagem na história. Então tem muitos regionalismos ali que tinha a ver com o que estava acontecendo com esse personagem, as transformações que ele estava tendo, né, ao longo do texto. Sei lá, eu espero ter feito um bom trabalho, né? Porque eu realmente coloquei todo o meu amor e toda a minha sensibilidade nessa tradução, porque eu também gosto muito desse texto. E eu acho que, inclusive, é um privilégio meu poder trabalhar com textos que eu gosto, sabe? Que dá um brilho diferente, né? Mas apesar do amor todo, eu suei muito para fazer essa tradução aí. E eu diria até que eu fiz eu tive uma questão de malandragem aí quando eu fui traduzir, porque eu usei muito os meus amigos gringos para testar expressões com eles. Então eu mandava frases soltas para eles para ver qual que encaixava e funcionava melhor, sabe? Eu perguntava para eles o que eles sentiam quando eles liam aquilo, né? E assim eu ia ajustando o texto. Então foi uma aventura, assim, né? Eu espero que vocês curtam o resultado na próxima edição da EITA, que vai sair em junho. Fica aí o anúncio. É maravilhoso. Sobre a edição, eu acho que eu gosto muito de comparar a edição do texto, a feitura do texto, né, a quando a gente vai pintar um móvel de madeira, porque é uma coisa que, enfim, por conta até da minha relação, meu pai gostava muito de carpintaria, marcenaria, né, então a gente fazia isso muito em casa. Então primeiro você lixa, passa o selante, passa o verniz e passa várias demãos, né, de selante, verniz, enfim, a tinta final se houver, né? E até tem uma etapa de lixa extra e para fazer o acabamento bonito, né? E existe todo esse mito romântico que a gente já conversou sobre ele aqui várias vezes no podcast, né? Que a pessoa quando ela senta para escrever, ela senta e aquela primeira versão ela tá perfeita, né? E que é um absurdo. A primeira versão a gente está ali fazendo a coisa, né? Então vai ter que, dependendo do texto que você quer escrever, vai ter muitas camadas de edição, né? Fora as etapas de leitura crítica, leitura sensível, beta, uma leitura técnica, se precisar chamar alguém de alguma área específica para olhar aquilo, né? Fora a capacidade de incorporar a crítica, né? A gente entender que o texto, ele não é, enfim, ele é algo que a gente tem que olhar daquilo de forma bem objetiva, né? E sobre tradução, eu queria falar de duas rapidinhas que eu fiz assim recentemente, né? A primeira que saiu agora em abril mesmo, né? Então faz pouco tempo, que é O Sonharão no Jardim, uma tradução de um conto que foi super premiado, da mexicana Gabriela Damián Viravete, que é uma pessoa muito querida, né?
E é um texto difícil de traduzir porque o tema é muito pesado, porque ele gira em torno de feminicídio, então me cobrou emocionalmente fazer a tradução, né? E o texto ele usa 70% dos tempos verbais são no futuro, né? E é difícil usar o tempo futuro no português exatamente pela conta do que o Braulio comentou logo no início, né? Fica estranho às vezes a gente fazer o futuro em algumas conjugações. Então aí a Jana Bianchi, que ajudou a fazer a preparação, me ajudou muito também a gente pensar. E o texto tem várias inversões no original que tinha que manter um pouco no português, né? Um tom um pouco barroco, umas escolhas de palavra que não eram óbvias. E tem uns momentos que ele é mais fluido, então isso tinha que ficar marcado na tradução, né? Então é muito legal, assim, porque você tem que olhar mesmo por dentro o texto, né? É muito, enfim, e fiz com muito amor, né? Então saiu na Mafagafo, na Aves Migratórias, está disponível gratuitamente na internet. Recomendo muito a leitura, um contaço, assim, enfim, maravilhoso mesmo. Então, Sonharão no Jardim. E outra experiência que eu tive recente foi traduzir o poema Invictus, do William Henley, que é um poema de 1875, e ele é muito famoso, teve muitas traduções ao português. Então, a dificuldade foi assim, tá, se muita gente traduziu esse texto, como é que eu vou traduzir para apresentar uma coisa nova, né? Apresentar uma outra interpretação? Porque muitas vezes é isso que quem traduz faz, né? Principalmente poesia, que conforme o Robert Frost falou, e a gente sempre repete, né? Traduzir poesia é perder a poesia. E o que eu fiz na tradução, que eu fiz para Barbatana, uma editora, eu tentei manter o vocabulário que ele é bem solene, né? E as metáforas que são muito violentas no poema, que muitas das traduções tentaram suavizar um pouco as imagens, né? Então, por exemplo, numa determinada estrofe eu coloquei lá o espancada pelo revés, minha cabeça sangra, mas segue firme. E então eu mantive o espancada, porque era algo muito gráfico também no original, né? E esse poema foi muito amado pelo Mandela, né? Por isso que ele ficou um poema muito famoso, aparece até no filme que se chama Invictus. E esse livro é muito lindo, porque tem estilogravuras do Eduardo Ver e um pós-fácio da Viviane Nogueira que ficou muito bonito, né? E eu vou ler só o fechinho para vocês na minha tradução, talvez vocês reconheçam aí o poema. Não importa quão estreita a porta, quão cheia de sentenças a lista, sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma. E, Braulio, queria te parabenizar pela tradução da Aniquilação, do Jeff Vandermeer, que é um livro que eu cito muito, eu amo muito. Eu tentei ler em inglês. Eu ia falar isso, a Ana sempre fala. E eu sempre dou os créditos. Eu tentei ler em inglês, olha que eu leio bem inglês. E era muito nome de bicho, era muito nome de coisa. E, olha, você brilhou demais nesse trabalho, viu? É um que eu sempre falo. Palmas pro Braulio. Muito obrigado. Não, mas eu queria saber os desafios para traduzir o Aniquilação, Braulio. Conta pra gente como é que foi. Eu falei antes, e você tinha sugerido esse tema de tradução, eu meio que pulei por cima, eu queria voltar aqui um pouco. Só uma observação aí, Ana, esse poema Invictus, ele foi musicado pelo Moraes Moreira, no disco Sertão, que foi o último disco que o Moraes fez. O Moraes faleceu um ano atrás, né? Foi logo no começo da pandemia. Sim. Ele não morreu de Covid-19, me parece que foi infarto, mas procura aí, Sertão. É o último disco do Moraes, um disco muito bacana, e ele musicou esse poema, que diz Captain of My Soul. É muito lindo, né? Esse poema. Na tradução, tem uma coisa, Tiago, que eu acho o seguinte, eu escrevi no meu... Bom, deixa eu fazer meu comercial. No meu blog, Mundo Fantasma, de 3 em 3 dias tem uma postagem nova sobre literatura, tradução, poesia, todos esses assuntos que nós gostamos. Então eu escrevo muito sobre tradução, e eu publiquei um artigo uma vez que se chamava, se eu não me engano, As Fidelidades do Tradutor. E eu dizia mais ou menos o seguinte, que o tradutor ele precisa ter 3 tipos de fidelidade que às vezes são contraditórias entre si. Ele tem que ter fidelidade ao espírito do autor original, ele tem que ter fidelidade ao texto original, e ele tem que ter fidelidade ao leitor em português, no nosso caso. Ele tem que ter uma fidelidade no sentido assim, uma lealdade implícita, um compromisso
emocional até, implícito, de dizer assim, Sim. eu gosto desse, eu estou traduzindo quem? Jeff Vandermeer, o autor de Aniquilação. Pô, eu gosto muito desse cara, eu adoro esse cara, a obra desse cara é muito importante, meu Deus do céu, eu vou escrever para ele, vou telefonar para ele, eu vou trazer o livro dele para todo mundo ver como o livro é bacana. Isso é uma fidelidade ao espírito daquela pessoa que escreveu aquele livro bacana. Você tem que gostar, é um pouco de amor que você tem que ter pelo autor original. Eu não traduzo um livro de um autor que eu não gosto, que eu antipatizo, que eu acho chato. Não gosto. Segundo, é o texto, porque uma coisa é o cara, outra coisa é o texto que o cara escreveu em inglês. Aí você tem que ter fidelidade às palavras em inglês, ao estilo em inglês, ao vocabulário em inglês, certa inventividade, certa, vamos dizer assim, anticonvencionalidade do texto, ou certa convencionalidade também, como foi o caso do poema aí, do Invictus, né? É uma linguagem meio pomposa, porque antigo você tem que ser pomposo também, não adianta ser descontraído para traduzir um poema que é pomposo. Você tem que ser pomposo e tal. E a terceira fidelidade é com o leitor, porque na verdade você está produzindo um livro que 90 e tantos % dos leitores só vão ler o que você escreveu, ninguém vai ler o original. Só que ele é original, são os profissionais do ramo, como nós aqui, alguns críticos, alguns leitores mais especializados. Mas eu sempre tenho em mente, 90% das pessoas só vão ler a minha tradução. Ninguém vai consultar o livro original. Então eu tenho que ter uma fidelidade com um cara que está lendo um livro que quer que o livro seja bom. E o livro, para ser bom, tem que ficar assim, assim, assim. Então o que é que eu faço muitas vezes? Eu vou traduzindo, eu gosto muito, sempre que eu estou trabalhando com as editoras, às vezes eles me mandam um livro de papel e eu pergunto se eles têm um PDF. Porque eu gosto de abrir o livro aqui junto, mas quando tem um PDF, o meu monitor que eu trabalho em casa é bem grande. Era a televisão da sala que eu trouxe para o computador. Meu filho fez isso. Sim. Então é aquela coisa Excelente, enorme. excelente. O que é que eu faço? Eu abro os dois textos lado a lado. O texto em inglês na vertical e o meu texto, o meu arquivo em português na vertical, como se fossem duas folhas de papel A4, uma ao lado da outra. Eu vou olhando de um lado e escrevendo do outro, olhando de um lado e escrevendo do outro. E isso me ajuda muito. Então, nesse primeiro momento, eu estou completamente focado em ler o que está escrito em inglês, pensar aqui comigo mesmo, como é que eu vou dizer isso, meu Deus? E aí eu tento dizer, e depois vou comparando os detalhes. Toda essa primeira revisão é feita com o texto em inglês do lado e tudo mais. Aí eu deixo passar um tempo e depois, quando eu vou fazer a revisão final, eu esqueço que esse livro foi escrito em inglês. Eu faço de conta que é um livro meu. Sim. E que ele vai ser lido pelo cara e eu vou consertando ali uma coisa de ritmo. Aqui tem sons muito repetidos, tá feio, troca por um sinônimo que tem outra sonoridade. Essa frase está muito longa. Será que eu posso cortar essa coisa tão longa assim no meio e fazer 2 ou 3 frases? Aí eu volto no original. Digo, será que altera demais? Então, de vez em quando eu volto ao original, mas aí eu estou trabalhando só o texto em português. Porque ao fim e ao cabo, o que vai ser lido pelas pessoas. Entende? Esse texto tem que ficar bom. Então, em certos momentos, eu digo, olha, o cara colocou uma coisa aqui, mas não funciona em inglês, mas não está funcionando em português. Eu não vou tentar reproduzir esse efeito, eu vou trocar esse efeito por uma outra coisa aqui que eu faça e que fique próxima do original. Mas não vou tentar fazer exatamente como ele fez, porque era uma coisa que só funcionava em inglês. Tem piadas, por exemplo, tem coisas que são engraçadíssimas em inglês, mas não ficam engraçadas em português. Às vezes eu faço umas coisas também, que é alguma coisa que não se deve fazer em tradução, todo mundo diz isso, os meus mestres de tradução dizem isso, que provérbios ou frases feitas assim, a gente deve encontrar o equivalente em nossa língua. Então lá o cara diz não sei o que, não sei o que. Aí você traz aqui que foi buscar lã e saiu tosquiado, porque é assim que se diz essa ideia em português. Ou então, casa de ferreiro, espeto de pau. Mas às vezes eu acho a formulação original em inglês tão engraçada, tão interessante, que eu traduzo ao pé da letra e coloco, mesmo sabendo que isso é uma pequena transgressão. Mas eu acho que então você tem que ter um mínimo de liberdade também quando você está traduzindo, para você ter também o prazer do texto. Eu acho que traduzir, como escrever, envolve o prazer. Esse prazer não deve ser uma coisa que se sobrepõe aos outros. Eu sempre digo assim, tradução é um jogo onde você nunca ganha, você procura sempre empatar e você frequentemente perde. Mas você é proibido de ganhar, ou seja, você é proibido de fazer uma coisa melhor do que o original.
Porque aí você está enfeitando o original. Que linda. Se é uma frase comum, mas você teve a ideia de uma frase super genial em português, não bote a frase super genial, porque lá era uma frase comum. Fulano desceu do táxi e foi até a calçada. Não tente enfeitar isso em português para ficar mais bonito do que o original, porque não dá assim no original. Guarda para usar alguma coisa sua depois, né? Essa frase, anota ali no cantinho. Eu uso muitas. Eu uso muitas. Ninguém fica sabendo, o melhor é isso. Porque eu digo assim, olha, no original era uma frase comum. Eu tive a ideia de uma frase sensacional em português. Não vou botar nesse original. Eu guardo nas minhas anotações. Lógico, você criou uma frase, é sua, guarda. Sem dúvida, é uma frase em português. É uma ideia que me veio, o cara, pelo mote, pela proposta que me foi dada em inglês. Agora, eu sempre procuro... Tem outra coisa que eu acho que é um grande drama. Esse sim, as pessoas dizem assim, qual é o grande drama do tradutor? É quando a palavra em inglês não tem no dicionário, eu digo não. É quando o texto em inglês está mal escrito. O que é que você faz? Você conserta em português ou você faz uma frase mal escrita em português? Porque a gente não deve se enganar, não. Todo autor é humano. Mesmo os grandes autores, que a gente admira tanto, são autores capazes de fazer uma frase contraditória, uma frase com sonoridade atravancada e desagradável. Com certeza. Entende? Uma rima involuntária que a gente vê que muitas vezes... Tem autores que são legais, mas que têm muitos defeitos. Por exemplo, um que eu gosto demais, o Philip K. Dick. Já traduzi várias coisas de Philip K. Dick, que é um dos maiores autores da literatura norte-americana, mas que ele escrevia um romance em 4 ou 5 dias. Ele sentava, ficava tomando anfetamina e escrevendo um romance. Claro que esse negócio foi mal revisado. Claro que tem frases ali que são desconchavadas, desencontradas, porque Dick não era um estilista, ele não estava pensando na frase, ele estava pensando na história. Ele estava pensando na história que ele estava querendo contar. Isso sim se sobrepõe à frase. Alguns livros dele, que eu já traduzi também, são muito bem escritos. Você vê que ele teve alguns meses para retrabalhar aquele original. E outros você vê que foi do jeito que ele tirou da máquina, ele mandou para a editora e o livro foi publicado. Entende? Então esse é que é o grande problema. Eu melhoro o original ou não melhoro? Muitas pessoas dizem, por exemplo, que Paulo Coelho é sucesso na França porque foi traduzido por um bom escritor lá, não sei quem é, na França, e que o texto dele em francês é muito mais bonito, muito mais rico literariamente do que o texto original em português. E isso coloca um problema interessante para quem traduz. Melhorar ou não no original. Porque se você faz isso, aí você ganha naquele jogo, né? Já vai contra. Ai, gente, eu posso contar um segredo para vocês? Não espalhem, por favor. Eu tô com um projeto pessoal de ler alguns livros do Paulo Coelho em várias línguas para ver qual que é, se isso é verdade ou não. Porque o Paulo Coelho, na verdade, ele não é... Eu gosto de 2 livros dele, os 2 primeiros, o Diário de um Mago e o Alquimista, são livros que eu li na época, quando estava saindo. Eu disse, pô, que livro legal! Quem é esse cara? Ah, é o letrista de Raul. Pô, o letrista de Raul escreve bem. Ou seja, pra gente que era fã de Raul Seixas, quem era Paulo Coelho era um letrista de Raul Seixas. Entendeu? Os livros eram legais. A história do O Caminho de Santiago, que tem no Diário de um Mago, eu tinha visto o filme do Luiz Buñuel, que, aliás, aconselha O Estranho Caminho de Santiago ou A Via Láctea, em português. São peregrinos fazendo aquele caminho, e eu achava essa história fascinante, que não era famosa na época, ninguém sabia sobre isso. Então saiu um livro do cara que é parceiro de Raul, dizendo que fez O Caminho de Santiago, do filme de Buñuel. Pô, que livro interessante, fui ler. Gostei do livro, é muito interessante, fala de magia, de outras coisas, acho bacana. O Alquimista também, a história é interessante. É uma história que ele tirou das Mil e Uma Noites, tem lá no livro de Borges, a História Universal da Infâmia, está lá, resumida em 20 linhas, O Alquimista, de Paulo Coelho. Era uma história que meu pai contava quando eu era pequeno, dizendo que tinha se passado em Pernambuco. Maravilhoso. É uma história que está na memória coletiva de todo mundo. E Paulo Coelho reescreveu do jeito dele. Ele não é um estilista, mas ele é um cara que sabe contar uma história. Então, se ele pega um tradutor que sabe colocar isso com boas frases, boa sonoridade, dá uma enfeitadinha nos diálogos e tudo mais, fica realmente um livro notável. Nossa, e realmente nos anos 90 ele era a sensação. Não existia isso de odiar Paulo Coelho, né? Esses primeiros livros dele, acho que até o 4º livro... era um fenômeno. Aí depois, acho que no fim dos anos 90, acho que começou a passar o New Age, né? Virou milênio, e Gnomo saiu de moda, né? Cristal, essas coisas. Aí ele meio que foi junto, né? Mas eu li O Alquimista na adolescência. E foi um livro que virou minha cabeça na época, porque eu achei aquilo ali genial, né? E é super arquetípico.
Não, ele foi uma pessoa que pensava muito a internet, essa relação da literatura e internet, sabe? Ele sempre foi muito. Ele entendeu essa coisa da pirataria, como é que lidar. É um cara muito realmente visionário para muitos pontos. Eu acho que não fazem justiça a ele no Brasil, sabe? O pessoal fica com esse preconceito, acha uma coisa meio besta. Eu acho até meio feio às vezes, porque aqui fora do Brasil as pessoas conhecem muito o autor brasileiro que as pessoas lembram quando a gente tá falando de literatura é Paulo Coelho. E aí eu vejo os meus amigos brasileiros, eles sempre têm aquele impulso de pontuar pra pessoa que as pessoas no Brasil não gostam de Paulo Coelho. Tira essa ideia da cabeça. Só fez sucesso fora. Agora se a pessoa por quê. fala que só fez Eu acho sucesso isso fora, tá horrível. mal informado. Eu acho também. Porque, enfim, Tá mal informado, ele é sucesso aqui. eu tenho minhas questões com os últimos livros dele, mas eu li 2 livros dele quando eu era adolescente e também gostei. Mas é Não, proibido isso aí falar é gente mal sobre isso. Né? informada. Então, Eu acho que as pessoas hoje elas têm uma ojeriza muito grande à história, né? E tudo que foi feito antes da internet, as pessoas têm que combater, né? Então é um registro aí dos anos 90. e as pessoas amam Paulo Coelho, gente, aqui fora do Brasil. E a Amam. gente vai ser cancelado porque nós falamos bem de Paulo Coelho. Amanhã no Twitter. Eu tentei ler, li outros livros dele também. Eu li o Brida, não gostei tanto. Li aquele, como era... O Demônio e a Senhorita Prim foi um que eu gostei dele. Logo no começo, eu li vários. Os que eu gosto mesmo são os 2 primeiros. Agora, eu acho que ele teve um sucesso desproporcional e é isso que irrita as pessoas. Porque eu vejo as pessoas dizendo assim, nós vemos fulano, cicrano e beltrano, que são geniais e não vendem 10 milhões de livros, como Paulo Coelho. Eu acho também uma proporção meio surrealista. Eu não quero vender 10 milhões de livros. Se alguém chegasse para mim e dissesse, Braulio, você preferiria vender 200 mil livros ou 20 milhões? Eu digo, eu queria vender 200 mil, tá bom demais para mim. Eu não quero ter 20 milhões de leitores de jeito nenhum. Tá proibido ser lido por 20 milhões de pessoas. Não quero. Não, né? É muito E as pessoas pesado, ficam né? com essa sensação de que o sucesso numérico deveria ser proporcional à qualidade literária. Não existe isso. E outra coisa, quando eu era garoto, na minha adolescência, o escritor brasileiro mais conhecido, mais traduzido, mais vendido no mundo inteiro era Jorge Amado. E eu via as pessoas dizendo, Jorge Amado é um mau escritor, é péssimo escritor, é isso. Todo mundo falava mal de Jorge Amado e eu adorava Jorge Amado. O quê? Eu li os livros de Jorge Amado e disse, gente, esses livros são muito sim. bons, isso é muito maravilhoso. Eu li Dona Flor e seus 2 maridos com 16 para 17 anos. Eu pirei, o livro é sensacional, o livro é muito bom. E eu dizia, por que é que não gosto? Aí meu pai dizia às vezes assim, porque ele é comunista. Porque Jorge Amado foi comunista, foi deputado pelo Partido Comunista, essas coisas todas. Aí meu pai dizia assim, eu achava interessante, ele dizia, ele é traduzido no mundo inteiro e ele é perseguido aqui no Brasil porque é comunista. Aí eu tinha uma certa ideia assim, de que o Partido Comunista mandava traduzir os livros dele, que na verdade não era, né? Eram contatos que ele tinha fora, ele era um cara muito expansivo, né? Ele fazia amizades com muita facilidade. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas conheço pessoas que foram amigas dele e disse que era a melhor pessoa para você conversar, simpático, risonho, não sei o quê. E ele era traduzido espontaneamente, não era nem um partido, quem dera que o Partido Comunista traduzisse os autores brasileiros. Tivesse recursos, né, para traduzir. Mas era isso. Isso aí só a EITA faz. Mas você vê que fake news também não é um privilégio recente, né? Não, não é. E outra coisa, que o sucesso, principalmente o sucesso internacional, faz com que as pessoas fiquem mal faladas aqui no Brasil. A mesma coisa que se dá com Tom Jobim e com tantos outros, que fazem sucesso fora, e existe uma coisa meio que de inveja. Incomoda. Não sei, eu faço questão de não fazer sucesso fora. Pra não ser odiado aqui. Não, e tem uma coisa também que eu questiono um pouco, igual eu falo assim, faz sucesso, porque outras coisas que teriam mais qualidade intrínseca, né? Gente, qualidade é uma coisa tão vaga, é uma palavra tão desgastada, né? Como é que você vai afirmar veementemente, né, que uma obra tem mais qualidade que a outra? Qual o critério que você está usando, né, para poder falar isso? E o sucesso comercial, ele é visto como uma coisa que vai contra a qualidade. Né? Aí entra toda a elitização da literatura, né? Porque se muita gente lê é porque é acessível. Se é acessível, não é bom. Né? Qualquer pessoa é capaz de ler isso, não é uma coisa
enigmática. Eu acho que são muitas camadas aí mesmo, e é isso. Tem uma coisa também, Tiago, que é o seguinte: nós escrevemos para diferentes audiências. Dentro do mesmo autor, um livro vai para um certo tipo de audiência, um certo tipo de público, e o outro vai para outro, entende? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho 2 romances publicados. O primeiro é A Máquina Voadora, que é um romance de fantasia que se passa na Península Ibérica, no século XIV, por aí. Então, agora, depois do conto do Cassim, eu vou atrás dele. Que foi uma amostra que abriu o apetite. É o universo de Campinoigandres, né, que eu criei com essa intenção de ambientar diferentes histórias, romances, porque isso foi uma coisa que eu conversei com amigos, com professores e tudo mais, e eles diziam: não, essa ideia é muito boa, fulano já fez, cicrano já fez, todo mundo faz isso. O que é? É você inventar uma cidade imaginária, e nessa cidade, por ser imaginária, eu posso ambientar um conto de ficção científica, um conto de terror, um conto erótico, um conto de humor, um conto de vampiro, um conto de detetive, dentro dessa ambientação dessa cidade imaginária que eu criei. Então foi isso que eu fiz com Campinoigandres. O meu segundo romance é uma coisa completamente diferente. É um romance chamado Bandeira Sobrinho, Uma Vida e Alguns Versos. É a biografia fictícia de um cantador de viola de Campina Grande, já não é mais Campinoigandres, lá da Península Ibérica, é Campina Grande, Paraíba mesmo. E é um romance ambientado na minha época, onde eu sou personagem, é um pouco de autoficção, porque quando eu tinha 25 anos eu convivia muito com os repentistas lá de Campina Grande, ajudei a organizar um festival de repentistas, e era muito amigo deles, amigo do boemia, de beber, de amanhecer o dia nos bares, recitando versos e tal, dando mote para que eles improvisassem o mote na hora e tal, não sei o quê. Eu fiz um romance inventando um cantador imaginário e atribuindo a ele um monte de histórias que aconteceram com pessoas reais. Então, para eu não contar a história e dizer o santo, dizer isso aqui aconteceu com fulano, eu inventei esse personagem e joguei para cima dele todas as histórias que aconteceram comigo, com outros amigos, e assim por diante. É um pouco de autoficção e é um pouco uma tentativa de descrever o que era esse ambiente boêmio e de cantadores da minha cidade na década de 70. Isso não é um livro para todas as audiências. Nem todo mundo, nem todo público vai se interessar em ler uma coisa como essa. Entende? Então algumas pessoas vão dizer: mas está cheio de coisas irrelevantes, tem pouca criação literária. Não importa. É uma autoficção que eu fiz para contar como é o ambiente que eu e meus amigos frequentávamos 40 anos atrás. Então isso vai para um público muito restrito. Isso não é para ser lido por 20 milhões de pessoas. Deus me livre que seja lido por 20 milhões de pessoas. Imagina em época de rede social, ser lido por 20 milhões. Do bueiro para vir falar com pesadelo. Você. Não era assim. Não era assim. Você... Medo. Pois é. Te ensinando. Não, melhor você nem ter redes sociais daí, não. Você só fala assim no contato com o editor e eles que se virem. Aproveitando o gancho, né? Eu queria recomendar novamente a leitura do conto do História de Cassim, o Peregrino, e de um crime perfeito que Deus castigou, por causa de mais uma coisa que você comentou agora, dessa coisa do repentista, do cantador, né? Que ali você tem o diálogo entre 3 artesãos da palavra, né? Então tem Cassim, que é um contador de história, tem os 2 poetas errantes ali, mas um dá para ver que ele é mais do improviso, o outro ele é mais da poesia, e eles discutem um pouco o processo criativo. Então eu achei genial. Assim, primeiro, qualquer pessoa que jogue RPG medievalesco com bardo tem que ler, porque aquilo ali e em si é uma aula, por exemplo, porque ele falou o mecanismo por trás do repente que eu imaginava que fosse nesse caminho. Mas o personagem vai ali te dar uma aula em uma página. Então, assim, eu achei um conto muito interessante por causa disso. Né? Assim, além da própria história em si. Esse conto, ele tem uma coisa... Em primeiro lugar, Tiago, era uma tentativa minha de colocar esse universo dos repentistas, que eu acabei colocando nesse romance já muito posterior, né? Mas o Cassim foi escrito esse conto foi escrito entre 91 e 90 e pouco, porque em 91 eu fiz a oficina a Clarion Workshop lá nos Estados Unidos, de 2 meses. Eu fiquei lá com professores e tudo mais. Isso foi um dos contos que eu comecei a escrever lá. O conto começou a ser escrito em inglês. Depois que eu voltei para o Brasil, eu tinha metade do conto escrito em inglês, traduzi e terminei de escrever em português. Ele não ficou pronto, eu aprontei outros contos lá. Aí no Mundo Fantasma tem E Assim Destruímos o Reino do Mal. É o 2º ou 3º conto. Esse conto foi escrito em inglês. The Day We Destroyed the Kingdom of Evil. Ele foi escrito em inglês e eu mesmo traduzi. E ele tem uma coisa, veja o que é o ofício de tradutor.
tanto esse Reino do Mal quanto o Cassim tem versos. Eu escrevi os versos em inglês, muitas vezes estava precisando de uma rima, aí chegava para os meus amigos no refeitório, dizia, o que é que rima com não sei o quê? Aí um dizia uma palavra, outro dizia outra, e eu pegava e fui compondo. E os versos em inglês são bem superiores aos versos em português. Gente, quer dizer que você não ganhou nem de você próprio. Você foi bem fiel. Na hora desse Amém. mote aí que ele conversa com o Cassim, que a história é a história de um crime e houve uma transferência de almas entre os personagens, né? O conto é um pouco sobre isso. Então, o mote em inglês era assim, que ele dá o mote para que o outro desenvolva na hora, né? Invente os versos na hora. Don't you know a dream can kill and a man can lose his soul? Esse era o mote. Don't you know a dream can kill and a man can lose his soul? É um mote em 7 sílabas, como a gente faz na cantoria nordestina. E aí virou, quem dorme corre o perigo de acordar onde não quer. Ficou bem mais fraco, bem mais diluído, mas eu tinha que ficar preso à história. Eu tinha que criar um novo mote que indicasse a história. Quem dorme corre o perigo de acordar onde não quer, porque é isso, o sujeito adormece e quando ele acorda ele está em outro lugar. Eu tinha que ficar preso à temática da história. Mas eu acho poeticamente o verso original, tanto o mote quanto a estrofe inteira feita em inglês, que eu agora não lembro de todo, lembro do mote. Don't you know a dream can kill and a man can lose his soul? Você não sabe que um sonho pode matar e um homem pode perder a sua alma? E o outro, no Reino do Mal, também tem um que diz... Estou esquecido agora, mas também é a cantiga que o exército canta quando está marchando. Ela foi escrita primeiro em inglês e depois eu tentei traduzir e a tradução só alcança uns 70% talvez da qualidade do verso original. Mais uma comprovação de que o original é sempre superior à tradução, mesmo quando é a mesma pessoa. Ah, arrasou, tipo assim. É bem isso. Bom, a única vantagem de se difícil. autotraduzir é que você tem liberdade total. Você não tem... Você tem acesso à mente do autor, né? Poder. Sim, concordo. Você sabe o que ele quis dizer. Às vezes, Foi assim né? que eu comecei a traduzir. O pior é quando eu tô traduzindo um texto meu, tanto faz do inglês pro português, do português pro inglês, e aí eu penso assim, não, pera, isso aqui tá muito ruim. Aí eu reescrevo tudo, tipo, do zero, assim. Tipo, na língua original que escrevia. Enfim. Eu não sei se vocês têm isso também, quem escreve arduoso. nos livros talvez tenha isso. Às vezes eu faço uma frase em português que é uma frase comum como qualquer outra, só que traduzida para o inglês ela tem uma rima, ela tem uma sonoridade, uma coisa assim. É como se a frase fosse pensada em inglês e eu boto uma tradução em preto e branco em português. Dá uma caída, né? E eu penso assim, algum dia alguém Sim, vai eu traduzir me esse livro identifico. para o inglês e quando o cara traduzir essa frase ele vai dar uma gargalhada e ele vai dizer essa frase foi pensada em inglês. Pode ser que ele perceba. Sim. Maravilhoso. Bom, mas como a gente está falando aí de Sim, trabalhar sim. com texto alheio, né, no caso de tradução, e a gente já está falando de contos, né? Aí eu quero falar de uma outra atividade também, que não envolve a transformação de um texto, mas é um trabalho de seleção e organização, que é o trabalho de curadoria, né? E o Braulio, ele está junto à editora Banderola, lançando agora, né? Que está em financiamento coletivo, né? E o primeiro volume da coleção Biblioteca Pessoal de Braulio Tavares. E o primeiro volume da Biblioteca Pessoal é o Crimes Impossíveis, que tem contos de crimes de quarto fechado. Aí eu queria que o Braulio contasse um pouquinho pra gente como é que foi, como é que tem sido esse processo, né? Como é que é o sistema aí para poder selecionar as histórias, se teve muito sofrimento para deixar alguma história de fora, né? E depois saber de todo mundo aí se tem alguma coletânea, né? Que vocês acham que teve um trabalho de curadoria legal, alguma coisa assim. Mas eu tô curioso com crimes, que eu inclusive já apoiei e eu quero saber o que os bastidores aí que o Braulio pode dividir com a gente. Olha, Tiago, comigo acontece uma coisa engraçada. Eu gosto muito da literatura popular, ou da literatura popularesca, como alguns críticos costumam chamar, né? Que é a ficção científica, terror, fantasia, policial, tudo. Eu leio tudo isso desde os 9, 10 anos de idade. Eu fiquei conhecido, de certa forma, em alguns círculos, em alguns públicos aqui no Brasil, como escritor de ficção científica e pesquisador de ficção científica, porque realmente comecei publicando sobre isso. A primeira coisa que eu publiquei oficialmente foi em 1986. Eu fiz O que é Ficção Científica, da coleção Primeiros Passos, da saudosa editora brasiliense.
Saiu em 86, É e muito nessa legal esse época aí eu livro. comecei a conviver com o pessoal do Clube de Leitores de Ficção Científica, do CLFC, comecei a publicar nos fanzines, surgiu o meu livro A Espinha Dorsal da Memória. Então eu fui me encaminhando assim, para a ficção científica como se eu fosse um especialista. Às vezes as pessoas dizem, e agora vamos falar com o especialista em ficção científica, Braulio Tavares. Eu queria abrir a minha fala dizendo que eu não só não sou especialista em ficção científica, como eu sou contra o conceito de especialização. Eu acho que isso é uma coisa muito prejudicial. Bom que já começa com a polêmica, já engaja o público. Já começou. Porque, veja bem, a especialização Amei. é uma espécie assim, de concentração de informações, e eu sou a favor da expansão, da disseminação das informações. E outra coisa, eu considero a ficção científica uma literatura transversal, que ela passa por todas as outras literaturas. Pode ter ficção científica no terror, pode ter ficção científica no policial, pode ter ficção científica no humor, como o Mochileiro das Galáxias, Douglas Adams, por exemplo, entende? É uma atitude, que Isaac Asimov dizia isso, é uma atitude mental diante da mudança, a percepção da mudança provocada pela ciência na vida humana, e como isso vai se refletir na literatura, de um modo geral. Então, veja a ficção científica um pouco desse jeito. Então, você ser especializado em quê? Numa coisa tão generalizante quanto a ficção científica. Mas a literatura policial começou desde cedo, porque eu peguei uma época maravilhosa, que foram os anos 60, que foi o auge do livro de bolso no Brasil. Nunca se publicou, se traduziu, se escreveu tanto livro de bolso, livrinho pequeno, que seria hoje numa banca a um preço de R$5, ou seja, qualquer pessoa podia comprar. Entende? R$5 hoje em dia é o quê? É um pacote de pão. Todo dia eu vou na livraria e compro, na padaria, e compro 5 ou 6 reais de pão francês aqui para casa. Então era o preço de um livro. Qualquer pessoa. Eu, garoto, com 12, 13, 14, 15 anos de idade, recebia minha mesada para o lanche e para o ônibus, para ir para o colégio, e desse dinheiro eu comprava 2, 3 livros por semana. E era muito livro policial. As antigas edições de ouro, nós tínhamos as revistas pulp brasileiras, que era a X9, Suspense, Meia-Noite, Detetive. Tudo isso eram revistas que a gente comprava todo mês na banca. Então eu li muito conto policial. E comecei a ter uma predileção pelo Mistério Magazine de Ellery Queen. Era a revista publicada pela editora Globo de Fortaleza. Ainda hoje eu tenho aí dezenas e dezenas de exemplares se esfarrapando, porque são antigos demais, e era um papel muito barato. E eu comecei a colecionar crimes de quarto fechado, que eu achava a coisa mais fascinante, aquele negócio, o sujeito assassinado dentro de um quarto, janelas e portas trancadas e aferrolhadas por dentro. Como foi que o assassino entrou ali, matou a pessoa e foi embora? E as soluções eram as mais engenhosas possíveis. De Ellery Queen, John Dixon Carr, Clayton Rawson, vários autores clássicos, que saíram muito no Mistério Magazine de Ellery Queen. E eu comecei a fazer listas de contos desse tipo quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Estava na minha memória afetiva desde logo muito cedo. Quando foi no ano passado, no começo da pandemia, que eu fiz contato com a editora Bandeirola, eu fui fazer um prefácio para um livro que eles estavam editando, e então começamos a conversar sobre antologias, e a Sandra Abrano me disse: você não pensa em fazer mais uma antologia? Aí eu disse: olha, eu tenho muita vontade de fazer uma antologia de contos policiais, mas eu sou especialista em ficção científica, ninguém vai se interessar, porque vão dizer que esse cara nunca leu um conto policial na vida dele, e agora está querendo entrar na especialização alheia. Mas, na verdade, são coisas que eu leio e pesquiso há muito tempo. Vou contar um pequeno episódio. Em 1993, eu estava na Paraíba e fui com um grupo de amigos à casa de Ariano Suassuna, no Recife, porque eles estavam fazendo um filme sobre Ariano e me levaram junto. Eles diziam: olha, você é paraibano também, quer ser apresentado a ele? Eu digo: claro, vou ter essa honra. E conversamos, fui apresentado a Ariano, e eles fazendo as perguntas do filme. Num certo momento, a câmera ligada, o diretor do filme, que era meu amigo, disse: Braulio, e você, não quer fazer uma pergunta a Ariano? Aí eu disse: Ariano, você na juventude era leitor de Edgar Wallace, que fazia romances policiais? Ele arregalou os olhos e disse: era sim, como é que você sabe? Aí eu disse: porque no seu romance da Pedra do Reino você colocou um crime de quarto fechado e citou 2 livros de Edgar Wallace como exemplos de crime de quarto fechado, que eram A Pista da Vela Dobrada e A Pista do Alfinete Novo. Ele disse: eu li esses livros quando era garoto, eu adoro esses livros, ninguém nunca me perguntou sobre isso.
Que incrível! E aí conversamos horas sobre o romance policial, que ele realmente era um grande leitor de Edgar Wallace, entende? Que saía aqui pela antiga coleção amarela da editora Globo. Então, e dentro do romance da Pedra do Reino de Ariano tem, de fato, um crime de quarto fechado. O avô do personagem, o tio e padrinho do personagem Quaderno é assassinado dentro de uma torre cuja entrada estava guardada por várias pessoas, era a única entrada e saída possível, e todo mundo viu que ninguém entrou e saiu por ali, o homem está lá em cima, meia hora depois, apunhalado e morto. E ferrado com um ferro em brasa, tem mais essa. Então isso tem no romance da Pedra do Reino, e eu tenho inclusive um texto, já fiz palestra aí em encontros e tal, falando sobre isso. Como o enigma de quarto fechado, que é uma coisa típica da literatura policial anglo-saxã, veio parar num romance paraibano de Ariano Suassuna. Por isso, via Edgar Wallace. E Edgar Wallace está presente na minha antologia também, com o conto O Romney Roubado. Então, essas associações de ideias a gente vai fazendo. Isso, para mim, não é pesquisa acadêmica. A pesquisa acadêmica vem depois para rastrear fontes, rastrear datas, influências, primeira publicação, que às vezes só para botar assim, primeira publicação de um conto, eu perco 3, 4 noites na internet até encontrar a cópia digital da revista ou do jornal onde o conto foi publicado pela primeira vez e eu ter certeza que o conto saiu ali. Entende? Isso a parte acadêmica vem depois. A ideia é da memória afetiva, da memória emocional que a gente tem, das leituras que que nos produziram uma grande impressão emocional, ainda numa idade muito cedo. Então esse processo de curadoria, então a gente pode falar que ele começou na sua adolescência. É um processo que, né, já estava sendo feito bem antes do... De certa forma, sim, porque as primeiras ideias vão sendo reelaboradas, né? E tem uma outra coisa também que várias pessoas me perguntaram. Diz, mas você faz uma antologia de quarto fechado e não colocou o papa da coisa, que é John Dixon Carr. Esse sim é o papa da coisa. John Dixon Carr, ou Carter Dixon, como ele também se assinava, ele é o cara que pegou esse tema do crime de quarto fechado, o crime impossível, e elevou às alturas. Ele está para a história de quarto fechado como Isaac Asimov está para as histórias de robôs, ou coisa parecida. Agora, como o universo é muito vasto, eu não queria fazer uma antologia de 400 ou 500 páginas. Eu fiz algumas antologias de contos fantásticos pela Casa da Palavra, do Rio, que ficaram livros muito caros, porque o livro acaba ficando com 450 páginas, torna-se um livro muito volumoso, muito caro. Eu queria fazer uma série de antologias pequenas. Então, o que eu propus para a Sandra foi o seguinte: vamos pegar de meados do século XIX a meados do século XX, que inclusive tem a vantagem de que muitos desses contos já estão em domínio público, como é o caso de Conan Doyle, como é o caso de Edgar Allan Poe, como é o caso de vários outros. Então nós fazemos um primeiro recorte, que é assim, as origens históricas, e depois fazemos uma segunda antologia para sair em 2022 com os grandes mestres do século XX, que seriam o John Dixon Carr, o Edward de Hoek, que é um cara que tem assim, dezenas e dezenas de contos. Esse cara publicou no magazine de Ellery Queen um conto por mês durante, se eu não me engano, mais de 14 anos. Todos os meses, nesse intervalo de tempo, qualquer exemplar do Mistério Magazine de Ellery Queen que você comprar tem um conto de Edward de Hoek, que criou vários detetives, vários personagens, várias séries, e que era também um especialista em quarto fechado, em crime impossível. Ele é o cara que mostra um sujeito que entra numa carruagem, a carruagem sai andando a toda velocidade, cruza uma ponte, quando para do outro lado do rio, que vão olhar, ele está apunhalado. Como foi que aconteceu esse crime numa carruagem em movimento, com todo mundo olhando, todo mundo vendo a carruagem passar de um lado do rio para o outro. Então, é um tipo de conto que requer engenhosidade. Tanto é assim que eu já fiz todos os esforços para escrever um e nunca consegui. Porque você tem a obrigação de trazer uma variante nova. Uma variante nova para um assunto já muito mastigado por pessoas muito mais inteligentes do que você. E pessoas muito mais enfronhadas naquele assunto do que você. Então é um desafio de engenhosidade e de verossimilhança. Porque muitas vezes o sujeito inventa uma solução, mas a solução é totalmente inverossímil. Iria requerer que o sujeito
disparasse um tiro de espingarda no sino da torre da igreja e a bala rebatesse e entrasse por uma fresta da casa da vítima e tal, e matasse a vítima. Esse tipo de coisa. Totalmente inverossímil. Mas esses autores que eu selecionei, tem aqui o Chesterton, tem o Jacques Futrelle, tem o Maurice Leblanc, grande autor da minha juventude também, que inventou o Arsène Lupin, que agora está em evidência por causa da... Eu vibrei quando vi essa série é maravilhosa, um Lupin contemporâneo, negro, lindíssima, alegre, brincalhão, como era o Arsène Lupin original do Maurice Leblanc. Eu tenho todos os romances do Maurice Leblanc aqui, da série, muito boas. Era um escritor muito inteligente, que ele pegava essas variantes do romance policial e ele colocava em coisas bem folhetinescas, aventuras um tanto verossímeis, mas você lê pela diversão da aventura, entende? Não é para achar se aquilo podia acontecer na vida real ou não. É para você ter um personagem maior do que a vida, por assim dizer. Ouvindo você falar sobre Crime de Quarto Fechado, eu fico pensando se aquelas escape rooms que o pessoal tem como entretenimento hoje não seriam um herdeiro disso, né? Que é um grupo, por exemplo, de 6 pessoas que eles entram num quarto fechado e eles têm enigmas para resolver para conseguir sair daquele quarto em 1 hora. Né? E geralmente envolve elucidar algum tipo de crime que aconteceu ali, alguma coisa assim, e juntando pistas. Né? É um entretenimento do contemporâneo. Eu nunca fui, eu morro de vontade. Né? Aqui em Palmas não tem, é coisa de São Paulo, isso. Ah lá. E eu fico pensando se não teria uma semelhança, né? Isso de você estar no espaço fechado. E guardado as devidas proporções, eu lembro também do Assassinato no Expresso do Oriente, né? Que tem toda a questão do crime ser elucidado ali num espaço fechado também, né? E tal. Eu sei que eu tô... de certa forma, porque o crime foi cometido num trem em movimento. Exatamente. E tal. Né? Agora, não se aplica tanto ao locked room, porque, na verdade, o cara estava num vagão onde, sem querer dar spoiler, qualquer pessoa podia entrar. Exatamente, ali era aberto porque os suspeitos estavam ali dentro também, né? Tem um pouco essa diferença. Mas o locked room tem isso. Agora, o crime impossível é mais amplo até do que o locked room. A variante famosa é a pessoa que está no meio de uma praia com areia fina e só tem as pegadas da vítima, não tem as pegadas do criminoso. É uma praia coberta de areia ou um campo nevado coberto de neve e só tem ali as marcas das pegadas da vítima. Como é que a vítima, então, foi estrangulada até a morte se a gente não vê as pegadas sair? Mas o que eu imaginei que seria a ponte seria essa questão da engenhosidade das pistas interconectadas, do tipo assim, que é um trabalho quase matemático por trás. Né? Você falando aí do desafio de escrever um crime de quarto fechado, eu imagino quem escreve isso cheio de tabela, cheio de planilha e aquele mural cheio de nozinho de lã amarrado. Eu tenho uma amiga brasileira aqui em Estocolmo que trabalha numa dessas empresas e ela desenvolve os games com eles. Então, tipo, tem toda uma engenhosidade mesmo atrás disso, né? Mas, gente, eu queria falar do que o Braulio tava falando do Oriano Suassuna. Eu fiquei muito emocionada, porque eu sou muito fã do Oriano Suassuna. E eu nasci em Porto Alegre, eu sou gaúcha. Mas a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do Rio Grande do Sul, eu sabia que eu queria ir pra Paraíba por causa do Oriano Suassuna. Então eu fiquei muito emocionada agora escutando ele falar que conheceu, que conversou e tal. E eu achei que eu ia ficar emocionada nesse momento por outro motivo. Aí agora eu tô muito confusa. Eu falei, gente, eu vou ficar 3 vezes emocionada. Porque o Thiago falou, né, pra gente citar antologias, né, e coleções, organizações de contos, né? E eu queria comentar do Detetives do Sobrenatural, que foi o próprio Braulio que organizou, e foi a primeira vez na minha vida que eu me deparei com o nome do Braulio Tavares. E eu gostei tanto daquela coleção, foi a primeira coleção de contos que eu comprei conscientemente, querendo, assim, ler, conhecer outros autores, né? E eu fiquei tão impressionada com a qualidade dos contos, que eu fiquei assim, cara, eu preciso saber quem é esse tal de Braulio Tavares. E aí eu falei, eu sempre quis agradecer, nunca sonhei que eu ia ter a oportunidade de agradecer ao vivo, então muito obrigada por ter me apresentado autores excelentes com aquele livro. Eu fico muito feliz com isso, Vanessa, porque a gente faz as coisas sem saber se as pessoas vão gostar, em primeiro lugar, né? O autor sempre joga uma garrafa ao mar e diz, será que alguém gostou disso e tal. Eu gosto muito dessa antologia, já porque fugiu um pouco daquela coisa da especialização em ficção científica, né? Então, detetive, embora algumas histórias ali tenham um perfil de ficção científica, mas na verdade são histórias de terror com um pouco de investigação, um pouco de detective.
conexão. E elas, de certa forma, já fizeram a ponte para essa outra aqui, né? Porque já fui trazendo um pouco para perto da literatura policial. Ali tem alguns autores, alguns contos que eu acho maravilhosos. Excelente. E que eu sempre tive vontade. Porque, veja só, tem uma frase de Jorge Luiz Borges que eu acho de uma humildade, de uma poesia fantástica. Ele diz assim, que outras pessoas se orgulhem dos livros que escreveram. Eu me orgulho dos que eu li. É uma humildade assim. É como se ele dissesse assim, eu reconheço. E olha, Borges era um cara que tinha um ego gigantesco, né? Queria o prêmio Nobel. E eu tenho essa sensação também. Eu digo, olha, às vezes eu queria que as pessoas lessem um conto meu, mas se não pode ler esse meu, leia esse de fulano, que é melhor ainda. Porque eu acho melhor ainda. Na verdade, o que eu escrevo bons contos, eu me acho um bom contista, não tenho nada, problema com modéstia, não é essas coisas. Não, eu acho que sou um bom contista, numa determinada faixa. Assim. Agora, tem histórias que são sensacionais, histórias que são extraordinárias. Eu gosto de compartilhar com as pessoas, e um orgulho que eu tenho, eu já fiz essa Crimes Impossíveis deve ser minha 8ª antologia, ou 9ª antologia, de contos alheios que eu organizo na vida. Então, um orgulho que eu tenho é de ter publicado pela primeira vez no Brasil, em português, uma série de contos que eu acho extraordinários, histórias maravilhosas e que nunca tinham saído no Brasil. Saíram por minha causa. Disso eu me orgulho. Cara, eu me identifico muito com isso, com o trabalho que a gente faz na EITA, inclusive, porque é a minha oportunidade de ler, né, as pessoas e trazer contos que, sim, eu acho, tipo, que eu preciso mostrar pro mundo, sabe? Eu preciso espalhar por aí. E essa coletânea que eu citei aí, que ninguém viu, porque estão nos ouvindo, a gente tá no vídeo aqui, é aquela antologia da literatura fantástica que é organizada pelo Adolfo Bioy Casares, o Jorge Luiz Borges e a Silvínia Ocampo, né? Que é uma coletânea também de contos fantásticos, é o nome, né? Literatura fantástica. E também é uma outra antologia que me trouxe autores dos quais eu nunca tinha ouvido falar e me apresentou pro... Acho que é talvez o meu conto favorito de todos os tempos, assim, que é o do Enoch Soames. Do Max Beerbohm. Max Beerbohm, obrigada. É ótimo esse conto. Exatamente. A edição em inglês, eu publiquei um artigo sobre isso no meu blog, eu recomendo aos ouvintes. The Book of Fantasy, que tem um prefácio da minha ídola, Ursula Le Guin. Eu amo ela. E tem o conto do meu ídolo, que é o J.G. Ballard, O Gigante Afogado. Um conto maravilhoso. Um conto gente, poético, do Ballard esse conto, eu tô muito pressionada agora. Porque, por exemplo, quando a gente fala em televisão, a gente fala muito em séries de televisão que estão um pouco na moda, de 10 anos pra cá, 15 anos pra cá, né? Que você tem Game of Thrones, você tem séries policiais, como Breaking Bad, que é outra que eu gostei muito, tal, não sei o quê. Mas essas séries são gigantescas, então você teria, na verdade, um romance tipo Guerra e Paz, para ser desenvolvido ao longo de várias temporadas e tal. Agora, existem séries de contos também. Então, essas séries de formato antologia, como Love, Death and Robots, é muito boa porque ali você tem episódios entre 10 e 20 minutos. E ali você coloca um conto sem fazer aquele negócio, sem cortar e sem encher linguiça. Você coloca a história do tamanho exato que a história tem, porque muitas vezes você vê um conto genial e você diz assim, mas isso não dá um filme, porque é uma história muito curtinha. Aí você quer adaptar para o cinema e começa a encher o conto de coisas que o conto não comporta. O conto só faria efeito se fosse uma narrativa rápida e rasteira. E essa estrutura de série de contos, né, talvez seria o equivalente a uma antologia, lembra um pouco a estrutura do Além da Imaginação, Amazing Stories, né? Total, sim. Não, eu já ia voltar no conto do Cassim de novo, porque eu tô meio obcecado com ele. Mas fica porque vontade, aquela história é muito uma história de Amazing Stories, de Além da Imaginação. Aquele conto, pra mim, dava um episódio fenomenal, né? Inclusive com a cena final, né? Ah, Enfim, leiam. E Ana, você tem alguma antologia pra comentar?
Eu queria comentar uma maravilhosa que fala de ficção científica, né? Que tem um conto do Braulio, inclusive, que é a Fractais Tropicais, que o Nelson de Oliveira organizou pela SESI. Ela é relativamente recente, né? De 2019. E o que eu acho interessante dela é que ela mostra cronologicamente várias coisas muito diferentes umas das outras, né? Então ela é gostosa de ler porque tem muito estilo diferente, são de épocas diferentes, preocupações diferentes, e cai um pouco por terra aquele maldito mito que as pessoas, quando escrevem ficção científica no Brasil, ficam copiando os modelos estadunidenses, que isso só quem nunca leu fala, né? Eu acho que é um blá blá blá. Eu queria até achar um que seja muito cópia, assim, pra falar, nossa, é igual. Eu acho bem o contrário, né? Então essa é uma recomendação muito, enfim, acho massa. Essa antologia é da maior importância, Ana, porque o Nelson é um sujeito fantástico, né? Como é um escritor excelente. Eu também já incluí conto dele numa antologia minha, que é a Páginas do Futuro. Sim, tá aqui também, a Páginas do Futuro. Contado de trás para diante. É um conto que eu pirei quando fiquei lendo. Eu tive que ler e depois ler voltando e tudo mais. Mas o trabalho de editor, que o Nelson de Oliveira e o Luiz Braz, essa dupla virtual, vive executando, de revelar novos escritores, de fazer antologias, a série de pequenas antologias que ele fez, como era o nome, meu Deus, era Portal Solares, Portal Neuromancer, Portal não sei o quê, tal. Muitos escritores novos, escritores já consagrados, mas que estavam entrando na ficção científica. Né? O Nelson tem hoje uma posição que está se tornando uma posição como antologista e revelador de talentos, que é que o Gumercindo Doria, que faleceu recentemente, meu grande amigo, teve nos anos 60, entende? E isso é uma coisa muito legal, porque muitas vezes o antologista não é escritor, o escritor não é antologista, né? O Nelson tem feito... O que eu tenho feito pelo conto estrangeiro, o Nelson tem feito pelo conto nacional. E a gente vai aproveitando. Tá pensando que a gente tem aqui nesse episódio uma brauliana, né? Porque eu sou do que é ficção científica e Páginas do Futuro. Aí a Vanessa perguntou. Estão tudo aqui atrás, gente. Muito bom. Não, e essas coletâneas eu acho muito interessante, que pra mim elas funcionam como um menu degustação, né? Ou uma régua de degustação. Que você vai ali, você vai provando e vai conhecendo, e dali depois você corre atrás de autores, né? De estilos que você se identifica um pouco mais. Porque não tem coisa mais importante, Tiago, do que você revelar um autor a um leitor. Ainda hoje, se alguém disser, Braulio, você gosta muito do autor, sei lá, fulano de tal, quem foi que lhe introduziu na obra desse autor? Então, muitas vezes eu digo, eu tinha 17 anos e eu tinha meu amigo fulano de tal, que estudava comigo não sei aonde, me emprestou. Eu lembro as circunstâncias através de que mãos esse livro chegou para mim. Isso é uma coisa legal. A gente tem gratidão o resto da vida para fulano de tal que disse, você precisa ler isso. E você vai ler, e é uma janela para o mundo que se abre. Você tem gratidão àquele amigo, que muitas vezes depois nem lembra disso. Tem um amigo meu que é muito legal, porque a gente tem gostos diferentes, né? Lógico, né? Não tem pessoas que têm uma sobreposição completa, mas os nossos gostos são bem diferentes. Mas um sabe do que o outro gosta. Então, às vezes, vem uma recomendação, tipo assim, olha, isso aqui eu acho que combina com você. Então, não é nem tipo assim, esse é o melhor livro que eu li na minha vida. Mas esse vai casar com as coisas que você curte, esse discute tal tema que é interessante para tal projeto seu. É muito gostoso essa troca, né? Hoje ela é amplificada pela rede social, mas sempre existiu. As antologias de ficção científica do Gumercindo Doria foram uma coisa muito importante para mim, porque através delas eu fiquei conhecendo Jerônimo Monteiro, André Carneiro, Diná Silveira de Queiroz, que era famosa, mas eu era garoto, eu tinha 14 para 15 anos, eu nunca tinha ouvido falar em Diná Silveira de Queiroz. Conhecia Raquel de Queiroz, sim, porque lá em casa tinha o 15, meu pai era um grande admirador e tal, mas vai revelando esses nomes e a gente vai conhecendo essas pessoas através dele. E uma coisa que eu nunca pensei, por exemplo, que eu iria um dia conhecer Gumercindo Doria. Quando eu vim morar no Rio de Janeiro, em 1982. Em 86 eu fiz o meu livro O que é Ficção Científica, da coleção Primeiros Passos. E foi uma coisa muito importante também, aí eu quero mais uma vez registrar este preito de gratidão. Carlos Emílio Corrêa Lima, que é um grande escritor, um grande contista, que eu já coloquei em antologias também, cearense, morava aqui no Rio, e ele editava o periódico Letras e Artes, que era da Fundação da Rio Arte, que era a entidade municipal de artes aqui no Rio de Janeiro. Ele editava o Letras e Artes. E ele fez uma reunião, uma entrevista coletiva, onde ele, como editor, chamou eu,
Gumercindo Doria e Jorge Luiz Calife. Eu conheci Gumercindo e Calife nessa tarde, conversando com eles, graças a Carlos Emílio Corrêa Lima, que fez uma longa entrevista de fazer as mesmas perguntas a nós três. Eu, como ainda não escritor de ficção científica, eu nunca tinha escrito nada, eu tinha feito o meu livro. Especialista. O Gumercindo como editor. O Calife era um grande escritor de ficção científica do momento. Ele tinha sido elogiado pelo Arthur C. Clarke. Os livros, eu já tinha lido os livros do Calife, admirava muito, como admiro muito. É um excelente exemplo da ficção científica hard aqui do Brasil, né? E fiquei conhecendo essas duas figuras através de Carlos Emílio Corrêa Lima. Então eu procuro fazer um pouco esse papel também nas antologias, mesmo que não apresentando em pessoa, mas botando na mão das pessoas, do leitor de ficção científica brasileiro, de leia esse cara aqui também, esse cara é importante. Eu acho que a gente cumpre uma função social literária nesse aspecto. Gente, muito, muito bom. Então, só relembrando, gente, a vocês, né, que Crimes Impossíveis está em financiamento coletivo pelo Catarse. Esse financiamento vai até o dia 12 de junho. Então, é um bom presente aí de Dia dos Namorados, né? Vai demorar um pouquinho para chegar, mas você já manda o comprovante aí para a pessoa amada. E o site é o Catarse. Não, pode mandar para vários crushes, né? Porque tem muito crush virtual de quarentena, né? Compra vários e manda para vários todos, crushes. né? Eu sei que vocês têm vários crushes. Não me enganem. E vocês crime de quarto fechado. Eu tô de olho no Twitter. E vocês conseguem apoiar o livro, a antologia, no site catarse.me/crimes_impossíveis. Mas o link vai bonitinho na descrição do episódio, né? Eu já fiz meu apoio e recomendo demais. Eu já apoiei outros títulos da Bandeirola, né? O Mundo Fantasma, que tá aqui na minha mão, que eu tô citando toda hora, foi reeditado pela Bandeirola mais recentemente em outro financiamento coletivo. E elas fazem um trabalho editorial incrível. E caminhando pro fim do episódio, né? Eu vou pedir pra Ana ler de novo, por favor, a frase que abriu o episódio. Que ninguém se engane. Só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, eu continuarei a escrever. Vanessa, você lê as alternativas pra gente, por favor? Claro. Alternativa A. Caio Fernando de Abreu, escritor brasileiro. Alternativa B. Arnaldo Japor, cineasta brasileiro. C. Clarice Lispector, escritora brasileira. Ou D. Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro. Rufem os tambores. Quem será que é? Eu votaria em Caio Fernando Abreu. Você chutaria Caio Fernando de Abreu? Chutaria Caio Fernando Abreu. Será? Eu também acho que tá. Grande contexto, maravilhoso. Eu também tô com o Brownie nessa, gente. Ana, você tem algum palpite? Não. Olha, eu sei que o Drummond não é, que ele não escreveria desse jeito, mas... Polêmica. Posso ir no Caio também, porque assim a gente faz a... Vocês estão todos indo na letra C, mas a alternativa correta é C, de Clarice. Né? Ela que tinha esse extremo trabalho aí para poder ser simples, né? E nada mais justo, né, nesse episódio, a gente pegar a citação de uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos, né? Ela foi nascida na Ucrânia, mas ela própria falava que nunca tinha pisado em solo ucraniano, porque veio para o Brasil com 2 anos. Então ela só foi carregada no colo lá, né? É uma fala célebre dela. E ela é uma das pessoas às quais mais se atribui falsas citações online, né? A gente vê muita corrente, muita coisa com Clarice. Finalmente a Clarice apareceu nesse programa. Com uma citação dela, né? Aplausos. E nas outras alternativas, a gente colocou outras pessoas que também são famosas pelo mesmo motivo, né? A gente vê muitos textos aí, muitas frases, né, com essa autoria atribuída aí, cada um nas suas áreas de atuação com a língua também, né? Todos eles são trabalhadores aí do idioma, né? E a Clarice, né, ela dispensa muitas apresentações, né? E ela própria ultrapassa qualquer entendimento, assim. E essa frase que eu coloquei aqui, ela tá no livro A Hora da Estrela, e de bônus tem mais uma frase dela que foi ao ar numa entrevista famosa em 1977, ela tá disponível no YouTube, e ela representa muito o estado de humor do Brasil 2021. E essa frase que ela fala é: eu só tô triste hoje porque eu tô cansada. De um modo geral, eu sou alegre. E com as palavras de Clarice, a gente vai pro nosso fogaréu de hoje. E eu queria saber de vocês uma coisa que vocês querem queimar, uma coisa que vocês querem ficar livre,
uma coisa que vocês gostam, que vocês gostariam de indicar para aquecer os nossos corações dos nossos ouvintes, e depois fazer um jabá, mandar um beijo aleatório, alguma coisa assim. Né? Vamos começar pelo Braulio. Tem alguma coisa que você queira queimar, se ver livre, hoje? Eu acho que nesse aspecto, talvez tenha até uma certa unanimidade. Eu queria me ver livre do vírus da Covid-19, que me fez, pela primeira vez, eu acho, passar, meu Deus, 1 ano e 2 meses sem sair de casa, praticamente. Sem sentar numa mesa de bar, sem tomar uma cerveja com os amigos. Gatilho. Sem nada disso. Por outro lado, eu tenho essa filosofia de dizer assim, precisamos ver o lado bom de tudo. Tudo tem um lado bom. Ou seja, durante esse ano e pouco de pandemia, eu traduzi e organizei para a editora Bandeirola cerca de 5 ou 6 antologias. Estou lançando agora a primeira delas. Traduzi e organizei, prefaciei, apresentei, pesquisei tudo. 5 ou 6 antologias diferentes. Nunca trabalhei tanto. Estou trabalhando num texto que começou com um conto, mas como já está em 230 páginas, eu acho que vai acabar sendo um romance. Que ótimo. Mas, em todo caso, eu queimaria o vírus da Covid-19. Não tanto por mim, eu estou feliz. Eu estou aqui, olha, estou no meu paraíso. Moro aqui no Rio de Janeiro com meus 2 filhos, meus 2 filhos mais velhos, Maria e Gabriel. Lamento não poder ver minha caçula, que mora em João Pessoa, que vai fazer 10 anos. Eu perdi o aniversário de 9 anos e provavelmente vou perder o de 10 anos dela. Lamento tudo isso. Mas tem gente que está muito pior do que eu não posso me queixar. Nessa. E para aquecer nossos corações, o que você indicaria? Música, porque o que salva a gente no meio de tantos livros é ouvir música o dia todo. Nunca liguei tanto no YouTube, nunca pesquisei tanto, nunca ouvi tanta música clássica. Comecei a ouvir ópera, que é uma coisa que eu nunca me interessei na vida, tenho escutado muita ópera ultimamente, áreas de ópera, eu não assisto a ópera inteira. Admiro muito a ópera. Tem alguma área que você indica, assim, que te tocou especialmente? Nessun Dorma, do Turandot. Sim. Muito bom. O Nessun Dorma, inclusive, deixa eu fazer aqui uma ponte novamente para a Vanessa achar engraçado. Eu trabalho com o Antônio Nóbrega, né? Antônio Nóbrega, grande ator, músico, que pertenceu ao movimento armorial de Ariano Suassuna lá no Recife. Meu grande parceiro, meu grande amigo, já fizemos muitos trabalhos com ele. E eu tenho essa coisa, porque teve uma peça que nós criamos juntos, que era o Segundas Histórias, que o Tonheta, que é o personagem dele, no final canta uma versão em português que eu fiz para o Nessun Dorma do Turandot. Termina com isso, ele fazendo uma serenata para a amada e ele canta o Nessun Dorma. E eu passei uma semana inteira ouvindo isso em loop para fazer uma versão em português. Que lindo! E ficou uma das coisas de ópera que não sai da minha cabeça. Tem um afeto muito grande por essas coisas. Então, vamos ouvir música para a gente não ficar só preso demais na literatura. Apoiado. E mandar um abraço, fazer um jabá. Um abraço para todos os que estão nos escutando, porque não adianta mandar abraço para quem não está ligado no programa, né? Eu só mando abraço para quem me escuta. De garrafa ao mar já basta a literatura. Deixa eu morrer. Maravilhoso. Chega, vou respirar agora. Vanessa. Então tá, gente, eu quero queimar brasa. hoje a taxação de livros da nova reforma tributária no Brasil. E para aquecer, eu quero recomendar um livro chamado Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia. Acho que é um lançamento da Record aí. Eu li agora há pouco, essa semana passada, eu acho. Cara, é muito bonito, é uma excelente leitura. Assim, pra quem gosta de horror, quem quer se arrepiar, assim, tipo, do início ao fim, assim, de um livro inteiro. Não é aquele horror de chocar com uma cena, é um horror que te arrepia da primeira frase à última. Recomendo fortemente. Eu não sei bem se esse aquecer vai dar um efeito contrário, que é de gelar, porque é o que o horror faz, né? Mas desculpa aí, gente. O meu jabá de hoje é um pouco diferente do normal. Ele vai para as minhas 2 traduções na Eita Magazine. Na primeira edição, onde eu traduzi um conto fantástico do Machado de Assis, chamado O País das Quimeras, que conta uma pequena aventura de um poeta, né, que é carregado para um lugar fora da Terra. E vocês podem ler o texto original aí na internet, porque já está a licença aberta, né? E na segunda edição da Eita, que vai estar em pré-venda quando esse episódio for ao ar, né? Vai ser lançada dia 15 de junho.
eu traduzi um conto excelente do Michel Pérez chamado Nilcinho Pause. E conta a história de um artista plástico brasileiro, bem diferente de tudo que as pessoas já viram. É um conto weird. E aí, quem quiser ler o original em português, ele está disponível gratuitamente no site da Trasgo, trasgo.com.br. E o meu abraço, então, vai para a revista Eita, né? O time da Eita. Né? Para quem não sabe, nós somos um time fixo, bem pequeno, que conta com o apoio de alguns voluntários, ocasionalmente. Né? E por enquanto, todo o dinheiro que a gente arrecada com as vendas da revista vai para investir na própria revista e para pagar os autores brasileiros. Ou seja, toda a nossa equipe não tem remuneração, né? Os tradutores não têm remuneração ainda. E a Eita, embora ela seja pequena, é um projeto novo, né? Ela é praticamente um segundo emprego para todos nós, assim. Então a gente trabalha muito, tem muito amor envolvido aí. Então eu queria mandar um abraço para todos os nossos voluntários, e em especial para os meus colegas do time fixo, Iana Araújo, Larissa Araújo, Rafael Andrade, Lucas Ferraz, Nathalie Moura e André Colabelli. É isso. Que lindos! Vou engatar então meu jabá. Para queimar, eu queria então queimar essa coisa da pessoa escrever um texto e achar que tá pronto, que eu acho que isso é um credo que faz muito mal para as pessoas que querem escrever, elas se frustram muito achando que é assim, né? Então tem que fazer gostosinho, tem que ter preliminar, né? Tipo, não é só tirar a roupa e gozar, né? Tem que fazer gostosinho. Para aquecer, eu queria falar aí bem da Mafagafo, um pouco na linha da Vanessa, né? A Mafagafo, inclusive na figura da Jana Bianchi, maravilhosa, que é uma revista que conseguiu pagar a tradução do Sonharão no Jardim que fiz, pagar a editora, que é a Gabriela Damián Miravetti, uma autora premiada mexicana, né? E fazer tornar disponível, tá livre de acesso, né? No selo da Árvores Migratórias, esse conto. Então, acho isso muito lindo, assim, eu sei que é um trabalho de financiamento coletivo, tem muito amor envolvido também, né? Para conseguir fazer tudo isso, é admirável mesmo, a Jana é admirável. Fazer o jabazinho também do Invictus, esse poema, né, publicado pela Barbatana, que é muito bonito graficamente, porque tem as estilogravuras do Eduardo Ver, enfim, ele é um livrão. Queria mandar um abraço, vou seguir o que o Braulio falou, queria mandar para Sandra Abrano, que é editora da Banderola, vai estar ouvindo a gente. Estou esperando que ouça a gente, né? A Sandra é uma pessoa maravilhosa, enfim... Acho o que a Banderola está fazendo é muito importante mesmo. E, Braulio, eu queria mandar um abraço para você. Eu fico muito emocionada, assim, de você estar aqui conosco. Sério, muito obrigada mesmo por, enfim, ter separado um tempinho. E eu amo uma mesa de bar, assim, sabe? Tomo muita cerveja. Já fui profissional da área de cerveja. Então, quem sabe quando tudo isso acabar, eu te pago uma. A gente faz uma excursão do incêndio no Rio, vai todo mundo de jacaré. Nossa! Pra lá, quando a gente tiver todo mundo transformado em jacaré, eu a gente apoio. Já está marcado. Pronto. Quando a Nessa vier, Sim. A gente faz o tour. Nossa! Quando a Nessa vier, a gente faz um evento em São Paulo, eu desço pra São Paulo. Eu vou ter que ficar no mínimo um mês no Brasil quando eu vier a próxima vez. Com certeza, dá seus pulos aí. Eu falo como se pra mim também não fosse um trampo, né? Bom, eu quero queimar, né, que eu acho que casa um pouco também com isso que a Ana falou, é a mistificação da escrita, né? O pessoal acha que já teve alguns outros comentários aqui, né, que o texto vem pronto na cabeça, que os escritores são criaturas interdimensionais e tal. E não, gente, escritores são pessoas, né? E o Braulio, por exemplo, tá aqui conversando com a gente, de boa, né? Achou um tempo na agenda e tal, não sei o que lá. Então, assim, escritores são pessoas, né? E então, a gente não precisa colocar o escritor nesse pedestal, nessa coisa mística, nessa coisa completamente fora aí da realidade. Para aquecer, eu acho que a gente falou de várias coisas hoje, né? Mas eu queria reforçar um ponto, que é o blog do Braulio, O Mundo Fantasma, né? Que eu sou leitor. E é interessante que, mesmo que... Não tem como você fugir do Mundo Fantasma, porque mesmo que você deixe de acessar durante um tempo, sempre vai ter alguém compartilhando. Então, assim, sempre que vai ter alguém no Twitter ou no Facebook compartilhando algum texto, e o que eu gosto das coisas que o Braulio escreve no Mundo Fantasma é que são textos que iniciam conversas e não que terminam conversas, sabe? Então, eu acho isso muito importante hoje, que a gente está restrito à convivência digital, né? Eu também estou
estou em isolamento esse tempo todo, né? E a gente tem conversas digitais para tentar compensar um pouco essa situação da mesa de bar e tal. Então, às vezes, a pessoa indica um artigo, aí alguém comenta e fala, nossa, mas eu achei não sei o que lá. Isso vai para o Telegram, isso pode virar outros projetos. Então, o gostoso que eu acho de ler os textos do Braulio é isso, né? Que a gente está sempre ali repercutindo de alguma forma. Isso foi um aquecer, né? Um jabá. Tem uma coletânea da qual faço parte que eu me orgulho muito, que é a Violetas, Unicórnios e Rinocerontes. Saiu pela editora Patuá. É uma coletânea de ficção científica só de autoria de pessoas LGBTQIA+. E o meu conto lá se chama Teste de Anti-Turing. A gente teve que se inspirar em algum clássico da ficção científica e o meu conto foi inspirado em 2001, né, do Arthur C. Clarke. Né? Li a tetralogia, né, mas é mais no primeiro livro mesmo, e discute um pouco essa questão aí de inteligência artificial, de singularidade, vai uma coisa nesse caminho. E o jabá, mesmo que eu acho que seria o principal hoje, é reforçar, né, a necessidade do apoio aí ao financiamento coletivo da Bandeirola, porque já tem mais 5 a caminho, né? O Braulio já adiantou aqui que ano que vem tem mais policial e tem mais outras 4 aí que a gente não sabe quais são, então é importante, né, a gente contribuir para a gente poder ler essas histórias e para fazer o projeto acontecer, né? Uma coisa tão importante assim. E abraço, gente, para todos os artistas que ouvem a gente e todo mundo que, no geral, é alegre, mas só tá cansado. Braulio, você tem alguma palavra final aí para dar pra gente? Então, só para agradecer, Tiago, um momento muito bom. Não temos a mesa de bar, mas é como se tivéssemos 4 cadeiras de bar em 4 cidades diferentes e estivéssemos aqui juntos, conversando descontraidamente. Eu não gosto, às vezes as pessoas chamam a gente nessa época de pandemia, de quarentena, para fazer palestra. Eu faço palestras também, sou um bom palestrante, gosto muito de falar, não tenho medo de falar para um auditório com 500 pessoas, 1000 pessoas. Se eu estiver falando sobre um assunto que eu entenda, eu me sinto completamente à vontade. Agora, gosto mais do que da palestra em si, de ficar falando, gosto de ficar como a gente está aqui agora, trocando lembranças, trocando impressões, trocando comentários. Eu gosto disso, eu também gosto. Tem esse outro, é parecido, porque é uma forma de você... Eu gosto muito de fazer circular informações. Eu tenho um conto onde 2 personagens estão conversando, aí um diz assim, mas você nunca escreveu nada de original na vida. Aí o outro diz, não existem nas casas modernas os circuladores de ar? Eu sou um circulador de ideias. É mais ou menos o que eu acho que nós devemos ser. A gente não inventa o oxigênio, a gente está circulando o oxigênio das ideias nessas conversas e por isso eu sou mais uma vez grato a vocês. Ai, que maravilhoso. Não, gente, a gente que agradece a disponibilidade. E de certa forma, né, pra gente que é da ficção científica, né, uma mesa de bar unindo 4 dimensões, 4 cidades, 4 cenários, não é uma coisa muito longe aí, dos textos que a gente trabalha, né? Então é muito gostoso a gente ter essa possibilidade de estar junto. Gente, e esse foi o Incêndio na Escrivaninha de hoje. Se você gostou do podcast, a gente tem uma newsletter e um canal no Telegram. A nossa newsletter vocês podem assinar no endereço tinyletter.com/incêndio na escrivaninha, e o nosso canal do Telegram, né, vocês podem entrar pelo endereço t.me/incêndio na escriva. E no próximo episódio a gente vai começar um novo arco. Será que alguém é capaz de imaginar qual assunto que vai ser? Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Valeu. Cruz, tchau. Tchau, gente. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.